Durante o dia, ele é um advogado que usa a lei para libertar os vilões de seus crimes. À noite, ele é um assassino que os manda para o túmulo com balas, e os clientes que ele atende são todos canalhas ricos com evidências sólidas contra eles, tão notórios que mesmo os principais escritórios de advocacia não ousam defendê-los. Byung-ho explora todas as lacunas legais para limpar os nomes dos seus clientes. Suas ações não só provocam a fúria das famílias das vítimas, como também se tornam o foco de uma cobertura mediática concorrente. Quando os familiares das vítimas lhe atiram ovos, ele, como advogado, opta por abandonar o local rapidamente. De volta ao carro, seu cliente, anteriormente abatido, finalmente não consegue se conter e cai na gargalhada. Byung-ho está sentado ao lado dele com um sorriso bajulador lisonjeando o homem. Neste momento, o presidente de seu cliente, Park, pergunta curioso, com tantas evidências prejudiciais contra mim, como você conseguiu derrubá-las? Byung-ho finge inocência e diz, porque isso nunca existiu, então eu insisti que não existia. Se você continuar perguntando para onde foi, isso não colocaria Roki em uma posição estranha. Após essas palavras, os dois trocam olhares em silêncio. No segundo seguinte, os dois caíram na gargalhada. O presidente Park está extremamente satisfeito com Byung-ho e deseja que ele se torne seu diretor jurídico. Byung-ho diz ao presidente Park para descansar bem hoje e diz que irá vê-lo novamente em breve. Naquela noite, Chairman Park marca um encontro com duas amantes. Quando estão prestes a começar, a mulher perto da janela de repente ouve um barulho. Ela rapidamente alerta o presidente Park que alguém está vindo de fora. A pessoa não é outro senão Byung-ho que afirma estar apenas de passagem. O presidente Park, que estava se beijando, está completamente perplexo. Este é o 34º andar. Ele com raiva exige saber por que Byung-ho está aqui quando o trabalho já está concluído. Byung-ho explica, eu não disse que não iria procurar você de novo? Além disso, desta vez é porque tem uma nova tarefa. O presidente Park se senta, confuso com essa tarefa, menciona Byung-ho. Byung-ho acrescenta rapidamente, foi meu descuido não informar você com antecedência. Este caso não é uma tarefa para um advogado. O presidente Park sorri e diz, não sei o que está acontecendo, mas você pegou a pessoa errada. Os cães devem comer comida de cachorro. Se ousarem cobiçar a comida humana, serão dilacerados e morrerão. Com isso, Byung-ho diz em tom grave, presidente, uma determinada profissão, há um ditado famoso, quem só domina a lâmina é de terceira categoria. Aqueles que dominam todas as armas são de segunda categoria. O presidente Park começa a suar frio, lembrando que uma vez ouviu uma história sobre alguém que pode matar até mesmo com um tentáculo de polvo. Byung-ho continua, quanto aos assassinos de primeira linha, dizem que eles são capazes de usar qualquer coisa no mundo como arma. O presidente Park se rouba e ruge, faça isso de primeira. Vamos ver se o polvo é mais rápido ou a lâmina. Neste momento, Byung-ho termina de montar sua arma e diz com uma expressão confusa, do que você está falando? Sou de terceira categoria. Vendo isso, o presidente Park larga rapidamente sua espada de samurai e levanta as mãos em sinal de rendição. Isto não é nada justo. Você é um advogado, não um assassino. Byung-ho faz uma pausa pensativa e diz, ao mesmo tempo advogado e assassino de aluguel, simplificando um advogado assassino. A razão pela qual ele trabalha como advogado e assassino começa com esta história. Neste país existe uma organização chamada Glory Club. Afirma publicamente ser um grupo ao serviço da humanidade, mas na realidade é uma força obscura que até fornece serviços de matança. Byung-ho codinome RH, era um dos voluntários que vivia do seu salário. Um dia esse pensamento lhe ocorreu de repente. Quanto tempo ele continuaria vivendo assim? Se ele dedicasse toda a sua vida a isso, no máximo subiria ao posto B. Byung-ho nunca encontrou alguém tão poderoso quanto Badro. Para ele, tais seres eram meras ilusões. O número 16 do Glory Club era o limite de suas habilidades. Apesar de trabalhar onde poderia perder a vida a qualquer momento, ele realmente não sabia o que mais poderia fazer. Ao passar por um restaurante de sushi, ele pensou que só sabia usar uma faca e pensou em trabalhar em um restaurante de sushi. Então ele viu um anúncio promocional que dizia: a única chance de mudar sua vida é se tornar advogado. Mas Byung-ho não levou isso a sério. Ele tinha visto muitos golpistas vendendo cursos como este. Só funcionou para pessoas que eram realmente adequadas para isso. Surpreendentemente, ele parecia possuir um talento que nunca soube que tinha, um dom para aprender. Esse talento realmente permitiu que ele se tornasse advogado. Ele estava muito feliz por dentro. Para ele, desde que não tivesse que arriscar a vida, ganhar a vida com palavras estava perfeitamente bem. Depois disso, Byung-ho usou o dinheiro que ganhou, arriscando a vida para abrir seu próprio escritório de advocacia. Restava apenas ganhar dinheiro com segurança. No entanto, 5 meses depois, ele não havia recebido um único caso e ainda cobrava juros do empréstimo. No momento em que procurava um lugar para encontrar a paz, ele recebeu uma caixa com uma quantia enorme. Logo, Byung-ho foi à prisão conhecer o cliente que o contratou. No entanto, seu cliente Shodu-chan era um lixo do qual todos os advogados haviam desistido. Mesmo assim, Shodu-chan não foi particularmente educado com Byung-ho, o único que aceitou seu caso. Ele reclamou, por que você está tão atrasado? Processe-o assim que receber o dinheiro. Você não quer ganhar? Byung-ho diz a ele para voltar atrás, mas Shodu-chan pergunta com desdém, e se eu não o fizer? As veias saltam instantaneamente no rosto de Byung-ho. Ele diz com os dentes cerrados, agora sou advogado, então só posso tolerar isso até a terceira vez. Mas Shodu-chan pergunta a ele, e o que acontece na quarta vez? O que você pode fazer, seu covarde tímido? Byung-ho enfia uma caneta violentamente nas costas da mão de Shodu-chan. Seu corpo avança violentamente, uma mão apertando firmemente sua garganta. Ele olha e rosna, mesmo que isso me custe a vida, vou furar a garganta de um bastardo como você.
Neste momento, Shodu-chan fica apavorado e promete que tomará cuidado de agora em diante. Mas Byung-Hok ainda não terminou. Seu punk, como ousa falar com mais velhos sem títulos honoríficos? Neste momento, a voz de Shodu-chan interrompe sua fantasia. Acontece que tudo agora era apenas imaginação de Byung-Hok. Neste momento, ele precisa desesperadamente deste feito substancial para manter o seu escritório de advocacia funcionando. Ele não tem escolha a não ser pedir desculpas, jurando silenciosamente que algum dia derrubará Shodu-chan. Ele então se senta e explica a Shodu-chan que este caso é difícil até mesmo para os juízes. A situação é muito clara. Você agrediu um pedestre e o matou. O incidente foi gravado, diz Shodu-chan indiferente. E daí? Seu trabalho é me tirar da cadeia. Byung-Hok balança a cabeça. Não há outro jeito a não ser a família da vítima aceitar um acordo. Nisso, Shodu-chan sugere, bem, aí tá a sua solução. Vá fazer aquele cara aceitar um acordo. Ao ouvir isso, Byung-Hok pragueja. Se você estivesse no lugar dele, aceitaria? Depois, Byung-Hok segue para a casa da família da vítima. No caminho, ele não consegue parar de reclamar. Que louco aceitaria um acordo com o assassino de um familiar? Talvez eu devesse voltar agora. Mas ele viveu no campo de batalha por 15 anos. Conseguir um acordo não deve ser nada. Logo, Byung-Hok finalmente encontra o filho da vítima, Kim Ji-Hoo. Mas mesmo Byung-Hok se ajoelhando para mostrar sinceridade, Ji-Hoo o manda embora sem piedade. Byung-Hok não tem escolha a não ser tirar o acordo. Apenas assine e você receberá um acordo de até 1 bilhão de wons. É um dinheiro que levaria 42 anos para economizar, guardando 2 milhões de wons por mês. Enquanto Byung-Hok fala, vários pés aparecem na janela. Claramente, visitantes indesejados se aproximam. Nem Byung-Hok nem Ji-Hoo percebem. Neste momento, Ji-Hoo fala. Apenas assine o acordo e haverá 1 bilhão na conta. Se você estivesse no meu lugar, perdoaria o monstro que matou meu pai e o abandonou no rio? Byung-Hok fica chocado. Afinal, se estivesse na posição dele, também não aceitaria um acordo. Neste momento, a porta é violentamente batida, quebrando a breve calma. Os dois homens corpulentos que entram são cobradores de dívidas de Ji-Hoo. Byung-Hok percebe essa tática batida imediatamente. Embora Ji-Hoo explique que não tem dinheiro e nunca pegou emprestado, eles continuam implacáveis. Byung-Hok o interrompe em voz baixa. Vamos conversar direito. Sim, Woo Tae-jik não tem certeza se ele é um conhecido e parece desconfiado. Mas logo, Byung-Hok levanta as mãos com uma expressão de desculpas e esclarece que é apenas um advogado de passagem. Depois ele pega sua pasta e vira para sair. Woo Tae-jik observa sua figura partindo e diz que Byung-Hok parece mais um assassino de aluguel do que um advogado. Ji-Hoo também começa a suspeitar da identidade desse estranho. Ao sair da casa de Ji-Hoo, Byung-Hok contata Chodu-chan e relata: fiz o meu melhor para persuadi-los, mas a família da vítima ainda está de luto e não quer ceder por enquanto. Abrir o coração das pessoas é minha especialidade. Eles certamente mudarão de atitude depois. Mas Chodu-chan o interrompe diretamente. Não precisa de todo esse trabalho, apenas espere. Esses dois falsos cobradores de dívidas terão sucesso. Enquanto isso, a dupla olha para Ji-Hoo com diversão maliciosa. Embora a atenção deles tenha sido desviada mais cedo, Ji-Hoo rapidamente puxou uma faca. Mesmo assim, a dupla não o leva a sério. Diante de suas grandes estruturas, Ji-Hoo parece magro e impotente. Woo Tae-jik agarra seu cabelo com violência e dá um tapa forte no rosto dele. Nesse momento, Byung-Hok, que já havia saído, aparece de repente na janela. Ele voltou para recuperar o acordo que deixou para trás. É claro que esse acordo provavelmente foi deixado para trás intencionalmente porque ele estava preocupado. A dupla não dá atenção a isso. Assim como Hwang Chun-gil estende a mão para afugentar Baeon-Hok, Ji-Hoo aproveita a oportunidade e corta a mão de Woo Tae-jik, libertando-se de seu aperto. Mas o completamente enfurecido Woo Tae-jik o chuta voando com um golpe de backhand. Como estudante, como ele poderia ser páreo para Woo Tae-jik? Assim como Woo Tae-jik continua fazendo ameaças, Byung-Hok chuta pela janela e explode como uma bala de canhão, acertando violentamente o rosto de Woo Tae-jik com o joelho. Ji-Hoo congela em estado de choque. Byung-Hok pousa levemente com forma constante, enquanto Woo Tae-jik cai pesadamente no chão com um baque surdo. No entanto, depois que Byung-Hok se levanta, ele recita claramente os estatutos legais. O artigo 319 MABA do Código Penal do país K estabelece que a intrusão não autorizada na residência de outrem é punível com multa até 5.001 ou prisão até 3 anos. O artigo 9º da Lei de Cobrança de Dívidas estabelece que a realização de cobranças por meios ilegais e sem motivo legítimo, se causar medo, ansiedade e dano ao devedor, é punível com pena de prisão até 3 anos. Vendo a situação piorando, Woo Tae-jik ataca rapidamente com uma faca enquanto instrui Hwang Chun-gil a agarrar Byung-Hok. Ele espera o momento certo e salta no ar. No entanto, Byung-Hok permanece excepcionalmente calmo, completamente imóvel. No segundo seguinte, Byung-Hok se livra violentamente da restrição de Hwang Chun-gil e, sem olhar para trás, levanta a perna em um chute que faz com que Woo Tae-jik salte pelos ares. Ele suavemente tira o cinto e continua falando. No crime de confinamento ilegal, artigo 260º do Código Penal, quem confinar outra pessoa é punido com multa até 7.000 won ou prisão até 5 anos. Byung-Hok está imponentemente no lugar com olhos penetrantes. Ji-Hoo fica congelado, com o rosto cheio de choque. Paguei um bom dinheiro por esse penteado e você se atreveu a bagunçar. Você sabe como é assustador quando um assassino não. Quando um advogado fica com raiva, seu assédio e ameaça são simplesmente um pedido de humilhação. O total das multas deveria ser de 42 milhões de won, mas não chamei a polícia, então ficarei apenas com esse valor.
Além disso, registrei secretamente todo o seu confinamento ilegal, cobrança violenta de dívidas e abusos. A qualidade do áudio é muito clara. Se você quiser consulta jurídica, pode vir me procurar. Pegue esse Ji-Ho. Você tem sorte de eu estar aqui, mas de agora em diante, você deve ficar vigilante o tempo todo. Dê ao seu pai um funeral adequado e veja-o partir adequadamente. Quanto a esses desgraçados, vou chamar a polícia e expulsá-los. No momento em que Byung-Rock está prestes a sair pela porta, Ji-Ho grita de repente por trás. Byung-Rock diz irritado, não te disse pela última vez que não sou um homem velho? Mas Ji-Ho continua falando sozinho. Tio, você não é realmente advogado, é? Ao ouvi-lo chamá-lo de velho novamente, Byung-Rook se vira e grita com entusiasmo, eu não sou. Segurando-se, ele explica rapidamente, o que quero dizer é que não sou um homem velho. Eu realmente sou um advogado, mas também não sou apenas me considere um advogado por enquanto, Ji-Ho diz com uma expressão séria. Tio, às vezes latejam levemente na testa de Byung-Rook, mas então ele ouve Ji-Ho continuar, estou contratando você. Byung-Rook instantaneamente olha para ele com espanto. Ele vê Ji-Ho entregar respeitosamente o dinheiro de antes. Shuju-chan, a pessoa que matou meu pai, por favor, me ajude a matar aquele bastardo. Byung-Rook rapidamente acena com as mãos em recusa. Ji-Ho, vim aqui apenas para cuidar do acordo. Esse tipo de assunto você deveria levar à polícia. Eu sou apenas um advogado, eu preciso ir agora. Depois de ouvir isso, Ji-Ho fica ali desapontado, seus olhos escurecendo gradualmente. Na pressa, Byung-Rook recaminha inconscientemente em direção à janela pela qual chutou. Ele imediatamente se recompõe e murmura baixinho, melhor sair naturalmente pela porta. Ele então caminha nervosamente em direção à porta, dando desculpas para si mesmo. Na verdade, eu segui o caminho errado. Todo mundo comete esses pequenos erros na vida. Afinal, as portas funcionam nos dois sentidos. De repente, ele faz uma pausa, uma ideia brilhante passando por sua mente. Por que não pensei nisso? Primeiro, entrego o dinheiro do acordo a Ji-Ho para chegar a um acordo. Em seguida, vou ao tribunal para defender Cho e receber meus honorários como advogado. Então eu aceito a tarefa de Ji-Ho paga com o dinheiro do acordo e matei Cho como um assassino. Isso significa que posso ganhar o dobro do dinheiro. É uma enorme comissão dupla. Neste momento, Ji-Ho ainda está parado, atordoado. Byung-Rook lhe entrega seu lenço e diz enxugue suas lágrimas, meu cliente. Eu, o advogado Ho, garantirei que eliminarei esse cara de forma limpa para você. Na manhã seguinte, Ji-Ho chega ao escritório de advocacia de Byung-Rook e fica surpreso com o que vê diante dele. Este lugar parece menos um escritório de advocacia e mais um covil de criminosos. Eventualmente, ele reúne coragem para subir ao andar onde fica o escritório de advocacia. Assim que chega à porta, ele ouve gritos agudos e pedidos de socorro vindos de dentro. Ele gira pensando que deve escapar imediatamente. Mas ele não dá o próximo passo, porque ouve claramente palavras vindas de dentro sobre despedaçar alguém e vendê-lo. Ji-Ho cerra os dentes e se vira, pensando que realmente julgou mal essa pessoa. Só pela aparência, é óbvio que ele é um gangster, não diferente de outros criminosos. Depois de se decidir, ele rompe repentinamente na sala, tentando impedir a violência, embora com os olhos bem fechados de medo, segurando o telefone e gritando que chamou a polícia. Mas quando ele abre os olhos, ele fica completamente congelado. Byung-Rook está parado na frente da televisão, e o que ele ouviu foram apenas vozes dos atores do show. Ji-Ho rapidamente pede desculpas. Então você estava assistindo a televisão, explica Byung-Rook. A televisão é muito antiga. Só funciona quando você acerta. Ao ouvir isso, Ji-Ho ri sem jeito. Você não vai me bater, vai? Depois de esclarecer as coisas, Byung-Rook faz Ji-Ho sentar no sofá e lhe entrega uma xícara de café especificamente para VIPs. Ele garante que é seguro beber. Este é um pacote de 2 pacotes de café Max Blend. Olhando para o café em sua mão, Ji-Ho não pode deixar de dizer advogado. Você não deveria trocar seu café com os clientes VIP? Byung-Rook explica que esse é muito amargo e prejudicial à saúde. Para um estudante da sua idade, beber algo doce mantém sua energia consistentemente alta. Podemos começar a lidar com esse assunto? Se quisermos matar Shodu-chan, primeiro devemos libertar Shodu-chan. Mas há um problema muito grande aqui. Como você sabe, o crime dele é bastante óbvio. Todos os detalhes criminais foram completamente registrados, quase como se fosse intencional. Simplificando, esse cara não pode ser libertado. Depois de ouvir isso, Ji-Ho não pode deixar de reclamar, não posso acreditar que você possa dizer isso com tanta confiança. Mas Byung-Rook que o mantém em suspense. No entanto, tem um método. Você não tá curioso? Uma maneira de mudar o que é absolutamente impossível. Ji-Ho, sou o advogado Byung-Rook, você já deveria ter descoberto a resposta, certo? Ji-Ho nunca esperou que tivesse feito tantas investigações com antecedência. Assim como Ji-Ho quer libertar Shodu-chan rapidamente, Byung-Rook diz a ele para se acalmar. Porque mesmo que eu diga isso, não há como deixá-lo escapar. Mesmo chegar a um acordo não pode impedir a punição criminal. Dirigir embriagado, atropelar e até abandonar o corpo, todos os processos criminais foram registrados com muita clareza na vigilância. Nem mesmo o presidente conseguiu tirá-lo deste caso. O que devo fazer? O plano original era ganhar honorários em dobro. Não. Para completar comissões duplas. Meu plano perfeito deu errado desde o primeiro passo. Neste momento, Ji-Ho pergunta. Mas nos filmes, ao resolver casos, agentes disfarçados se infiltram na cena e alteram as evidências. Você faz o mesmo? Byung-Rook o corrige imediatamente. Eu sou um advogado. Adulterar evidências é algo que os agentes fazem, certo? De repente, uma ideia brilhante passa pela sua mente. Ele agarra a mão de Ji-Ho com entusiasmo. Ji-Ho, você sabe o quão inteligente você é? Posteriormente, devido a evidências insuficientes, Shodu-chan é libertado com sucesso. Isto desencadeia imediatamente intensa indignação pública.
Diante dos ovos jogados pela família da vítima, Byung-hook sorri e não se esquiva. Cho Do-cheon se esquiva de todos e diz com desdém: pessoal, embora eu não tenha feito nada de errado, por favor, me perdoem. Mas o que posso fazer? O juiz me considerou inocente. Esta provocação nua e crua apenas acrescenta lenha ao fogo. A família da vítima tenta desesperadamente romper a barricada policial. Agora é hora do momento educacional de Byung-hock. No tribunal, o poder da prova é verdadeiramente formidável. K-Country segue um sistema completo de testes baseados em evidências. Mas inversamente, enquanto não houver provas, você estará seguro, não importa o que tenha feito. Com minhas habilidades superiores de assassino e formidável conhecimento jurídico, infiltrar-se e adulterar evidências é moleza. Neste momento um grito vem de trás, advogado Byung-hook. Depois de se virar e ver quem é, Byung-hook pergunta rapidamente: você estava me ligando, promotor Han Jun-ki? A pessoa não é outro senão o promotor Han Jun-ki, responsável pelo caso. Ele acabou de voltar de estudos posteriores na América e sempre fala em defender a justiça. As pessoas até chamam seu nome de justiça. Sr. Byung-hook, embora eu não saiba qual método você usou, por favor, não esqueça que algum dia você também ocupará o lugar de réu no tribunal. Byung-hook o acalma casualmente. Claro, muito possível. Bem, então, obrigado pelo lembrete, promotor. Depois da escola, Ji-Hoo corre para o escritório de advocacia e vai direto para Byung-hook. Já ouvi a notícia. O que faremos a seguir? Mas Byung-hook diz com calma, quer saber? No momento em que apareço, os promotores imediatamente apresentam suas cartas de demissão e fogem. Ji-Hoo sacode ansiosamente Byung-hook repetidamente. É hora de derrubar aquele assassino, Cho Do-jeon, certo? Ji-Hoo, eu entendo, mas você pode me dar algum espaço primeiro? Antes disso, você costuma gostar de assistir filmes com reviravoltas na trama? Ji-Hoo diz que os observa ocasionalmente, mas não sabe por que está mencionando isso. Byung-hook abre diretamente um vídeo de vigilância, algo que você deve ver. Ji-Hoo reconhece isso como uma filmagem de vigilância de Yeon-hock excluída, mas agora ele só quer vingar seu pai rapidamente e não tem interesse em assistir isso. O tom de Byung-hook de repente se torna severo. Não, você deve assistir. Em seguida, Byung-hook ajusta a filmagem para o segmento de 20402 a 20407. Depois de assistir, Byung-hook pergunta a Ji-Hoo o que ele notou, mas Ji-Hoo sente que nada aconteceu. Byung-hook tem que explicar. O problema é esse carro. Como os veículos possuem amortecedores na parte inferior, a altura do veículo muda ligeiramente com base na carga interna. A parte verdadeiramente importante começa aqui. Observe atentamente o texto deste quadro. Após o lembrete de Byung-hook, Ji-Hoo finalmente percebe o que está errado. Como a altura do carro é diferente, o texto que originalmente estava invisível é agora revelado. Byung-hook explica novamente. Em outras palavras, uma grande mudança ocorreu naquele momento. Além de Cho Do-chan, havia uma terceira pessoa neste carro. Pouco depois do acidente, a terceira pessoa e Cho Do-chan trocaram de assento do motorista. Em outras palavras, a pessoa que matou seu pai provavelmente não é Cho Do-chan. Claro, isso ainda é apenas uma hipótese. É necessário confirmá-lo. Ji-Hoo pergunta rapidamente o que fazemos agora. Se realmente existe outro criminoso, qual o sentido de libertar Cho Do-chan e depois matá-lo? Com o que você está preocupado? Ji-Hoo, você contratou um advogado matador para cuidar do seu caso. A noite cai rapidamente e o escritório de advocacia está escuro como breu. Byung-hook está silenciosamente tateando a estante. Ele lembra que o mecanismo está entre o livro de Estratégia Fantasma e aquele exemplar de Cold Knight. Logo ele ouve o som do mecanismo sendo ativado. Byung-hook usa toda a sua força e finalmente abre a estante. Dentro está na verdade seu esconderijo secreto de armas. Não são apenas exibidas várias armas de fogo e facas, mas também máscaras de gás e explosivos. Depois de acalmar as emoções de Ji-Hoo à tarde, ele explicou detalhadamente que Cho Do-chan faz parte da chamada Gangue MZ. Por ser uma organização em rede dispersa, os membros estão espalhados por toda parte. Em outras palavras, se quisermos encontrar o verdadeiro culpado, devemos lidar com todos os associados de uma só vez. Então pretendo me infiltrar durante a reunião deles. Depois de ouvir o plano, Ji-Hoo tenta impedi-lo às pressas, isso é muito perigoso. Mas Byung-hook o tranquiliza. Faço isso há mais de 10 anos, às vezes devo ser invisível como o ar. Às vezes devo me infiltrar como água corrente. O disfarce perfeito é precisamente a minha especialidade. Neste momento, todos os membros da gangue MZ estão reunidos em um restaurante chinês. Cho Do-chan, sentado à frente, está orgulhosamente se gabando para seus subordinados sobre como escapou da prisão perpétua. Ouçam, punks. Só direi isso uma vez. Provas insuficientes, portanto, inocente, inocente. Um lacaio próximo pergunta. Mas ouvi dizer que você deu ao filho da vítima Miso 001, diz Cho Do-cheon descuidadamente. Esse é um dinheiro que ele nunca poderia economizar durante sua vida. Aproveitando esta oportunidade, ele pode ser um pai irresponsável e abandonar o filho. Milio 001. Eu só preciso trabalhar duro por alguns meses para merecê-lo. De qualquer forma, nesta sala de bate-papo, só preciso usar algumas palavras doces e imediatamente um bando de idiotas faz fila para me dar dinheiro. De repente, Cho Do-chan olha para frente com uma expressão zombeteira e diz: esta não é a pessoa muito importante da nossa sala de chat de investimentos? Chefe, seu inglês é incrível. O homem ajoelhado no chão implora desesperadamente a Cho Do-chan. Por favor, me devolva meu dinheiro. Este é o dinheiro que trabalhei duro durante toda a minha vida para ganhar. Seu investimento foi totalmente voluntário e você sabia muito bem o que era. Você economizou cada centavo e depois investiu tudo e no final perdeu tudo. De quem é a culpa? Você sabe que temos uma lista detalhada de toda a sua família, seu local de trabalho, todos os seus amigos. Certo, espalharemos todas as fotos que tiramos por todos os lugares.
A propósito, sua irmã é muito linda. Neste momento, um lacaio se aproxima de Shodu-chan e diz: chegou um convidado. Todos os presentes olham para a porta em uníssono. A pessoa é Byung-Ho-Ki disfarçado. Faço isso há mais de 10 anos, mas por que essas pessoas escolhem especificamente um restaurante chinês como base? Neste momento, Byung-Ho-Ki está disfarçado de entregador trazendo macarrão chinês de feijão preto. Dois lacaios abordam Byung-Ho-Ki com expressões zombeteiras e dizem: que situação é essa? Entregando macarrão de feijão preto em um restaurante chinês? Já que você está aqui, vamos provar como eles são bons. Imediatamente, eles estendem a mão para pegar a caixa de entrega das mãos de Byung-Ki. Byung-Ho-Ki grita não e abraça a caixa com força, recusando-se a soltá-la. Shodu-chan de repente sente que algo está errado. Essa voz parece um tanto familiar. Tire o capacete e deixe-me ver, você me conhece, certo? Neste momento, Byung-Ho-Ki não sabe o que responder. Seus números excedem muito sua estimativa. O lacaio que recebeu a ordem imediatamente pega o capacete. Byung-Ho-Ki calcula rapidamente uma contramedida em sua mente. Se as coisas continuarem assim, seu plano será arruinado. Mas quando ele não sabe o que fazer, ele só pode lutar diretamente. Em um instante, todos os bandidos congelam no lugar. Após a recuperação, todos correm em direção a Byung-Ho-Ki com um impulso agressivo. Mas ele os derruba um por um com cada mão. Finalmente consegui me infiltrar aqui com um disfarce perfeito. E você estragou tudo, Shoju-chan. Shoju-chan finalmente reconhece Byung-Ho-Ki depois que ele remove o capacete. Você é aquele advogado. Por que você está aqui? Como você encontrou esse lugar? Porque você é muito rude. Você não sabe como falar respeitosamente com os mais velhos? Mesmo se eu cuidar de todos vocês, ainda assim serei considerado inocente. Shodu-chan desconfuso. De que bobagem você está falando? O que você está dizendo? Esta não é sua coisa favorita? De qualquer forma, este caso será encerrado devido à insuficiência de evidências. Neste momento, o homem corpulento ao lado dele zomba. Evidências insuficientes? Sério, vocês, advogados, em momentos como este, não conseguem nem fazer a aritmética básica? Você não consegue entender a situação? Você é apenas uma pessoa. Embora tenhamos 9 neste momento, Byung-Ho-Ki pensa: sim, esse cara tá certo. 9 membros de gangue fortes contra um pequeno peixe. Qualquer um pensaria que esta é uma luta desfavorável para os alevinos. Mas você provavelmente não sabe que tipo de treinamento eu passei. Para pegar caras como você, o treinamento com gás lacrimogênio no Orfanato Glory não usou o gás lacrimogênio de treinamento comum. Era um inferno que se repetia todos os dias, fazendo você se sentir como se estivesse morrendo, a dor rasgando sua garganta. E mesmo nesse tipo de inferno, ainda perseverei e sobrevivi todos os dias. Nesse momento, Byung-Ho-Ki se atrapalha na caixa de entrega enquanto diz devagar: pessoal, sabem por que consegui aguentar até agora com esse pensamento? Foi precisamente: por favor, qualquer um, mesmo que apenas por um dia. Eu queria experimentar. Todos olham em uníssono para o que Byung-Ho-Ki joga fora, o que ele acredita ser gás lacrimogênio. Enquanto o gás lacrimogênio explode, Byung-Ho-Ki abre bem os braços e grita: hora do show. Assim que ele parece completamente satisfeito, ele de repente percebe que algo está errado. O que ele lançou foi na verdade um flashbang, não gás lacrimogênio. E aquela pessoa muito importante cobriu os olhos com antecedência. Quando a pessoa muito importante confirma que o efeito do flash passou e abre os olhos, ele vê Byung-Ho-Ki e aqueles bandidos dançando estranhamente. Pouco depois, Byung-Ho-Ki esfrega os olhos e diz: Punks, é por isso que vocês são chamados de bandidos. Mesmo quando alguém argumenta que não foi obra deles, Byung-Ho-Ki insiste que eles devem pagar com sangue. Shushan olha com os olhos arregalados e xinga seu bastardo. Implorar por misericórdia agora é inútil. Eu realmente vou te matar. Todos os bandidos correram em direção a Byung-Ho-Ki em uníssono. Shodu-chan diz em voz baixa: se você tivesse obedecido honestamente à lei, você poderia ter vivido muito tempo. Sozinho, é impossível terminar tudo isso. Mas de repente ele sente que algo está errado. Byung-Ho-Ki fica completamente imóvel, irradiando uma aura extremamente perigosa. Gagueja, espere um momento, mas dois lacaios saltam em direção a Byung-Ho-Ki. Vendo isso, Shojei-chan finalmente grita bem alto: todos esperem. Mas no segundo seguinte, os punhos de Byung-Ho-Ki explodem como balas de canhão, e os dois são instantaneamente lançados voando para trás. Byung-Ho-Ki diz friamente: crime de intimidação. Qualquer pessoa que pratique comportamento ameaçador ou perigoso para com terceiros será punida com multa até 5.000 won e pena de prisão até 3 anos. Aquele homem corpulento quebra uma cadeira de madeira na direção de Byung-Ho-Ki e aproveita a oportunidade para agarrá-lo com força. Outro homem vestido de preto corre segurando uma vara de madeira. Byung-Ho-Ki ainda diz com calma: crime de extorsão. Quem exigir dinheiro ou benefícios através de ameaças será punido com multa até 20 milhões de won ou prisão até 10 anos. Com vários baques surdos, esses bandidos caem no chão um após o outro, enquanto Byung-Ho-Ki pousa de forma constante. Ele então fica no lugar com presença imponente. Shodu-chan já está tremendo de medo. Ele tem certeza de que não viu nada errado agora. Um dos maiores benefícios que ele obteve em 20 anos como canalha foi a capacidade de reconhecer os olhos de um predador. Esta é a habilidade mais básica para sobrevivência e sucesso rápido. No entanto, agora, os pelos de seus braços em pé o alertam freneticamente. Este homem é perigoso. Depois disso, Byung-Ho-Ki se apoia na mesa com uma das mãos, pensando consigo mesmo se ele se concentrou apenas nos estudos e se seu corpo ficou rígido. Shouju-chan está respeitosamente diante dele. Byung-Ho-Ki ordena que ele se sente. Quando Shouju-chan se senta, Byung-Ho-Ki diz novamente: quem permitiu que você se sentasse em uma cadeira? Shoido-chan se ajoelha apressadamente no chão. Byung-Ho-Ki diz friamente: de agora em diante, responda honestamente às minhas perguntas.
Choi Do-chan concorda repetidamente, dizendo que contará tudo o que for solicitado, até mesmo a senha criptografada de sua namorada. Byung-ho-ki pergunta diretamente quem é seu patrocinador. Choi Do-chan gagueja claramente, não ousando revelar que Byung-ho-ki lhe dá um sermão. Ou não responda com tanta confiança ou confesse honestamente. Mas mesmo que você diga alguma coisa, eu não acredito. Tenho um amigo mais honesto que você que me dirá a verdade. É esse cara. Ao ver o papel de parede da tela de bloqueio, Byung-ho-ki não pode deixar de apertar os olhos e dizer desculpe, senhorita, apenas tocando. Depois disso, Byung-ho-ki abre a interface da conta de mídia social de Choju-chan. De repente, ele arregala os olhos. É uma postagem exibindo relógios de ouro e carros luxuosos em um anúncio chamado Sala de Leitura de Ações. A leitura garantiu lucro de 500%. Byung-ho-ki não pode deixar de reclamar. Esses punks estão sempre causando problemas. De repente, ele encontra o que procura. No histórico do chat, ele vê um rosto familiar. Os cantos da boca de Byung-ho-ki aparecem. Parece que as coisas ficarão bastante interessantes. Na manhã seguinte, Ji-ho vai ao escritório de advocacia para perguntar sobre a situação da noite passada. Assim que se aproxima da porta, ele grita, tio, tô aqui. Byung-ho-ki senta no sofá e reclama, você nunca pensou em se dirigir a mim direito, não é? Mas ao ver Ji-ho, ele ainda sorri. Nosso Ji-ho chegou. Hoje, recomendo especialmente o Max Platinum Blend Coffee. Ji-ho diz diretamente, você mesmo deveria beber mais daquela mistura de café. Após os dois se sentarem no sofá, Byung-ho-ki diz sério que as coisas estão mais complicadas do que se imaginava. Ele só explicará uma vez, então Ji-ho precisa ouvir com atenção. O Ki então aponta para um papel sobre a mesa, dizendo que este é o organograma da gangue de Choi Do-chan. Depois de ver claramente, os olhos de Ji-ho se arregalam, quando ele diz que isso não pode ser possível. Roki, tendo antecipado isso, pergunta, e quanto a isso? Bastante surpreendente. Certo, Ji-ho responde sério, sim, o desenho é terrível. A última vez foi a mesma coisa. Você consegue brincar com o organograma? Algum aluno do jardim de infância desenhou isso? Que desperdício de papel. Ji-ho então pergunta timidamente, você não desenhou isso, não é? Roki diz defensivamente, claro que não. Ji-ho continua, então por que seu rosto está vermelho? Roki insiste que seu rosto não está nem um pouco vermelho. Ele amassa o organograma e diz que, de qualquer forma, isso não é importante. Se houvesse uma sala de bate-papo afirmando que você pode ganhar muito dinheiro, os alunos entrariam? Ji-ho pensa por um momento e diz que seria estranho não participar, embora seja um pouco preocupante. O que pergunta o que ele quer dizer. Ji-ho explica que o que é estranho é porque eles dariam tanto dinheiro facilmente, mas ele acha que pode tentar. Depois de ouvir isso, Roki diz, sério, esse é exatamente o ponto. Esses caras exploram justamente essa psicologia. Ji-ho não pode deixar de mencionar. Você ainda não jogou fora aquele papel de rascunho? Nesse momento, Rock pega o telefone e diz, você já ouviu falar em sala de leitura de ações? Vamos dar uma olhada na sala de bate-papo. Depois de olhar, Ji-ho diz que não tem ideia disso. Roki também diz que não sabe, ouça com atenção. Suponha que haja um lugar que possa lhe dizer antecipadamente que as ações certamente renderão dinheiro. Por exemplo, os manipuladores de mercado afirmam que ingressar na organização fará com que sua riqueza dispare. As pessoas são facilmente atraídas e rapidamente se juntam aos que sonham em ganhar muito dinheiro, investindo seu dinheiro em ações. No final, o manipulador detona a bomba e desaparece com o dinheiro. Deve haver mais do que apenas uma ou duas famílias desfeitas como esta. O verdadeiro culpado que machucou seu pai talvez esteja ligado a esta sala de leitura. Depois de ouvir isso, Ji-ho de repente se levanta e ruge, de jeito nenhum. Se há tantas vítimas, o que a polícia está fazendo? Vamos denunciar isso à delegacia agora mesmo. Mas Roki o interrompe dizendo que devido à natureza da sala de leitura, eles operam através de contas virtuais e IPs no exterior, tornando o rastreamento quase impossível. Ji-ho pergunta com urgência no exterior, então o que fazemos? Vamos simplesmente deixar o verdadeiro culpado escapar assim? Neste momento diz Roki, mas o advogado Ryo-H encontrou um avanço. Simplificando, já encontrei o pescador que atrai as pessoas para esta sala de leitura. Depois de capturarmos essa pessoa, é apenas uma questão de tempo até pegarmos o peixe grande. Ji-ho pega o desenho e pergunta, então quem é esse? Só de olhar o desenho não consigo dizer se é uma pessoa ou um animal. O que imediatamente começa a suar e diz, não se surpreenda. Você pode conhecer essa pessoa. Ele então tira uma foto e diz, você conhece essa pessoa. Certo. Depois de ver claramente, Ji-ho diz rapidamente, claro eu sei. É Crystal, um streamer online muito famoso. Ji-ho pergunta, essa pessoa é o avanço? Roki responde, isso mesmo. Então pretendo ir encontrá-la imediatamente. Mas Ji-ho diz que não vai funcionar se você for direto assim. O que congela confuso e pergunta por quê. Ji-ho explica que essa pessoa é famosa por ser um fantasma, onde cresceu, qual é seu nome verdadeiro, onde mora e assim por diante. Todas as informações pessoais ficam completamente ocultas. Existem todos os tipos de rumores circulando online, mas nenhum testemunho de ex-colegas de classe. Mas como você sabe disso? O que diz com orgulho, tudo está dentro do meu plano. Não é precisamente esta a capacidade profissional do advogado Ryo-H? Olha aqui. Eu tenho a chave para conhecer esta mulher. Ji-ho inicialmente pensou que era apenas uma transmissão ao vivo online comum. Como esse tipo de transmissão ao vivo poderia ajudar você a encontrá-la? No segundo seguinte, Ji-ho de repente compreendeu o plano de Roki. Oki diz calmamente, um garoto inteligente como você nunca precisa se preocupar com seu futuro. Certo? Um fantasma? Essa mulher sem informações tão misteriosa que até sua respiração fica escondida. Eu, o advogado Ro, já encontrei uma forma de conhecê-la. Enquanto isso, na promotoria, Han Jun-ki repreende severamente seus subordinados. Todos os materiais de prova desapareceram. Como vocês estão trabalhando? Agora, por favor, recupere imediatamente todos os materiais relacionados a Choju-chan.
Dois membros da equipe próximos veem esta cena e discutem em voz baixa o advogado assassino. O que isso significa? Ouvi dizer que os advogados que anteriormente enfrentaram o promotor Han Jun-ki acabaram chorando. Esta foi sua primeira derrota e uma derrota completa para um advogado novato. Neste momento, a mente de Han Jun-ki dispara. Isto é simplesmente impossível. Todas as evidências e registros desaparecem como mentiras. Deve ser essa pessoa. Advogado Ho, o que exatamente você fez não? Quem exatamente é você? Depois de um tempo, Han Jun-ki faz uma ligação. Este é Han Jun-ki. Alguém que eu gostaria que você investigasse. Neste momento, Crystal está transmitindo ao vivo. Gosto do tipo de homem sincero, atencioso e atencioso como tratar uma princesa. Algum dia, esse tipo de destino também acontecerá comigo. Certo, assistindo a transmissão ao vivo, Rock diz com confiança, é claro. Ji-ho ao lado dele não pode deixar de reclamar. O que há com essa expressão? É nojento. Nesse momento, Rock pergunta de repente, aliás, como você sabe sobre Crystal? Ji-ho responde, essa pessoa é super famosa entre as pessoas da nossa idade. Você ainda não ouviu falar do apelido que fez Crystal explodir em popularidade? Sexy e fofa deusa Crystal. Depois de ouvir isso, o rosto de Rock mostra choque. Ji-ho reclama de novo, o que você tá imaginando? Ela é sexy, fofa e uma deusa. Combine tudo isso e você terá a deusa sexy e fofa Crystal. O que rapidamente diz que também sabe que deusa sexy significa isso. Ji-ho quer corrigi-lo, mas decide deixar pra lá. De qualquer forma, Crystal está em um nível completamente diferente dos streamers comuns. Depois de observar com atenção, Rock diz que ela está diferente, tão linda. Ji-ho só pode dizer impotente, de qualquer maneira ela é diferente de outros streamers. E Crystal nunca pensa em ganhar dinheiro quando está transmitindo. Depois de ouvir isso, Rock diz com segurança que isso é impossível. Se não fosse por dinheiro, por que transmitir ao vivo? E quanto à renda, não me diga que ela doa, Ji-ho responde, está tudo doado. Ou que murmura assim, sim, todo mundo doa tudo em algum momento da vida. No segundo seguinte, percebendo o que disse, ele pergunta em estado de choque, que tipo de pessoa faria algo assim? Ji-ho explica que os rumores dizem que ela é uma chaebol de terceira geração, escondendo sua identidade, e o streaming é apenas um hobby. Se os rumores forem verdadeiros, ela se importaria com gorjetas e doações? Rock repense diz então isso não é ainda mais estranho? Ji-ho não entende o que ele quer dizer. Rock diz a ele para pensar com cuidado. Um chaebol de terceira geração tão rico, o que poderia estar faltando? Por que ela se envolveria com um criminoso que cheirava ao mal como Shodu-chan? Ji-ho diz surpreso, agora que você mencionou é verdade. Então, o que fazemos agora? Rock de repente se levanta e diz energicamente, irei procurá-la imediatamente. Ji-ho imediatamente diz negativamente não. Quero dizer, como exatamente vamos fazer isso? O verdadeiro nome, ocupação, formação de Crystal e até mesmo seu endereço, ninguém sabe. Como encontramos alguém assim? Neste momento, Rock diz com segurança, você está subestimando demais o advogado? Observe atentamente do que o advogado Rowe é capaz, o céu escurece rapidamente. Durante esse tempo, Rock tenta inúmeras vezes, mas infelizmente não consegue. Ji-ho no sofá observa silenciosamente essa cena, pensando consigo mesmo que essa pessoa que costuma ser cheia de bobagens, fazendo você se perguntar como ele se tornou advogado, na verdade tem um lado tão sério. Agora que penso nisso, já ouvi falar desse tipo de método de investigação antes. Determinar a direção com base nos ângulos do pôr do sol e identificar a localização através dos edifícios circundantes, chamada metodologia de detetive. Talvez eu tenha julgado mal, ele pode ser mais capaz do que eu imaginava. Quando o sol nasce, a mesa já está coberta com vários copos de papel e saquinhos de café, o que claramente passou a noite toda. Ji-ho já adormeceu no sofá há muito tempo. Só então Rock grita de repente, encontrei. Ji-ho acorda assustado, ainda resmungando durante o sono há tantas coisas horríveis no pote de gukbap de domingo. Depois de recuperar o juízo, ele corre e pergunta, você encontrou a localização daquela mulher? Você deduziu isso pelos ângulos ou pelo som dos trens do lado de fora da janela? Mas Rock diz que este método é mais confiável do que esses. Ji-ho pergunta o que é exibido na tela. De repente, os olhos se arregalam enquanto ele gagueja. Poderia ser isso? Rock imediatamente mostra sua conquista com entusiasmo. Ótimo. Finalmente ganhei um ingresso para um dia. Para ganhar isso, fiquei acordado a noite toda e investi toda a minha fortuna 5.000 de won. No segundo seguinte, Ji-ho dá um soco na cabeça de Rock, xingando com raiva. Você ficou acordado a noite toda só para fazer isso? Depois de se acalmar, ele pensa por um momento. Embora o método seja um pouco estranho, pelo menos encontramos uma maneira de conhecê-la. Neste momento, Ji-ho levanta outra questão. Quando você tentar descobrir a conexão dela com Shodu-chan na sala de leitura, eles definitivamente cortarão a trilha e fugirão. Mas Rock diz para ele não se preocupar com essa parte. Ji-ho pergunta confuso por quê. Os lábios de Rock se curvam. Ele diz que já tem uma maneira inteligente de evitar as suspeitas dela. Logo depois, do lado de fora de um restaurante sofisticado, vários transeuntes param de repente com os olhos fixos. Diante deles está a deusa sexy e fofa Crystal. Olhando para a beleza refinada de Crystal, os transeuntes não conseguem evitar sussurrar de admiração. Ela é ainda mais bonita pessoalmente. As câmeras não conseguem capturar suas proporções reais. Mas quem ela está esperando? Poderia ser o namorado dela? De repente perceba alguém caminhando em direção a Crystal. Poderia ser realmente o namorado de Crystal? Que tipo de cara ele é? Um magnata 100% do Oriente Médio e um homem bonito. O homem vai até Crystal e diz, Senhorita Crystal, sou eu quem tem um encontro marcado hoje, Roki. Ouvi dizer que seu tipo ideal é um homem atencioso e atencioso, como tratar uma princesa. Ao ouvir a voz, Crystal rapidamente se vira para cumprimentá-lo. Enquanto isso, Ji-ho está observando secretamente não muito longe. Nesse momento, o disfarçado Rock pergunta como um cavalheiro, posso ter a honra de acompanhá-la, senhorita?
Ji-Ho grita internamente. Isso tá desatualizado há muito tempo. No caminho, Rock pergunta se não demorou muito para chegar aqui. Por favor, deixe-me acompanhá-lo de volta. Conheço uma boa empresa de ônibus intermunicipal. Crystal recusa educadamente e explica que leva apenas 1 hora de carro. Ao ouvir todo o processo, Ji-Ho pensa consigo mesmo. Ela esteve completamente em guarda desde o início. Ele pode extrair alguma informação de alguém assim? Posso confiar nele? Logo eles chegam ao restaurante reserva e se sentam. Rock já preparou estratégias para evitar constrangimentos no primeiro encontro com uma mulher. O primeiro passo para conquistar o favor de uma mulher é exibir charme masculino. Neste momento, diz Rock, um bife tão grosso é cruel demais para seus lábios delicados e macios. Deixe-me mastigar. Não, corto para você, certo? Cristal força um sorriso e agradece. De repente, um brilho intenso surge nos olhos de Rock. Num instante, ele balança a faca com flechas de luz fria, cortando com precisão o bife em tiras perfeitas. Ele então o entrega cavalheirescamente para Crystal. Olhando agora para a aparência terrível do bife, Crystal ainda força um sorriso e agradece. Ji-Ho por perto não pode deixar de reclamar, isso é tártaro de carne? Depois que a refeição termina, Ji-Ho segue por todo o caminho, pensando que não importa como você olhe, ele parece desconfiado. Ji-Ho grita internamente, ele está apenas aproveitando o encontro. Logo é hora do encontro terminar. Rock-hei ainda se despede como um cavalheiro, e Crystal também diz que se divertiu muito hoje. Assim como Rock continua com suas palavras de despedida, Crystal rapidamente se curva para interrompê-lo. Eu realmente me diverti muito, Sr. Rock. Desejo-lhe felicidade futura. Depois de retornar ao escritório de advocacia, Ji-Ho continua reclamando. Sua boca sorria de orelha a orelha, baba escorrendo por toda parte. Achei que o bairro estava inundando. O que responde, nem toda frase se torna um discurso educado apenas pela adição de finais formais. Ji-Ho finalmente não pode deixar de gritar. O encontro 5001, você se divertiu? Depois de gastar tempo e dinheiro, o que exatamente conseguimos? O que pensa profundamente. Então Crystal é uma garota mais misteriosa e modesta do que se imaginava. Misterioso, tão misterioso. Por que poderia ser isso? Depois de ouvir isso, Ji-Ho não pode deixar de arregaçar as mangas, pronto para lhe ensinar uma lição. Neste momento, Rock diz sério, por que uma suposta mulher chaebol de terceira geração estaria dormindo na rua? Ji-Ho diz incrédula, dormindo na rua. Como isso é possível? De repente, Rock fala 172 Yeonjong-ho, 22 Sihang-si Kyung-do. Ji-Ho pergunta, por que mencionar Yeonjong-ho de repente? Depois de perceber, ele está prestes a perguntar mais. Mas Rock já respondeu sim, o endereço de Crystal. Ji-Ho diz com entusiasmo, você realmente encontrou o endereço dela. Como você fez isso? Fiquei observando você o tempo todo, babando como você estava observando Crystal. O que o interrompe rapidamente. Chega, eu não disse? Não há mulher com segredos na minha frente. O primeiro ponto é o tempo de viagem. Quando perguntei se ela precisava de acompanhante, ela respondeu que levava apenas 1 hora de carro. Embora 1 hora possa ser apenas um comentário casual, o café em sua mão. Vi aquele café quase acabado, o porta-copos encharcado, os cubos de gelo completamente derretidos. Portanto, dizer que a viagem durou 1 hora não era mentira, e que o café era de uma marca regional que não era encontrada na cidade de Seul. A pista final era o cheiro dela, aquele odor característico que o perfume de Crystal não conseguia cobrir. Quando o pó entra em contato com um agente redutor, um cheiro desagradável permeia o ar. Essa mulher obviamente mora pelo menos dentro ou perto de uma fábrica em extinção, com 1 hora de viagem do nosso local de encontro com um café Max Blend nas proximidades. A fábrica moribunda está bem aqui. Depois de ouvir isso, Ji-Ho diz surpreso, então toda aquela baba que você estava babando tinha um significado? Rock pergunta se ele está fazendo isso de propósito. Ji-Ho diz com entusiasmo, então precisamos entrar correndo naquela fábrica e aproveitar as evidências antes que eles escapem. Mas Rock diz que ainda não. Aproximar-se precipitadamente é muito perigoso. Você sabe qual é a maior característica das organizações de gangues? Eles estão sempre prontos para destruir evidências e fugir. Quando a polícia chegar, não sobrará nada. Para encontrar pistas sobre o verdadeiro culpado, devemos nos infiltrar na organização e me tornar membro. Não, isso levaria muito tempo. Neste momento, Ji-Ho diz que isso é super simples. Ok pergunta o que ele quer dizer. Se vierem pessoas suspeitas, você não disse que eles cortam os laços e fogem? Então é simples, basta se infiltrar sem levantar suspeitas. Rock diz desamparado, se você realmente precisa usar o banheiro, então vá em frente. Não tô brincando sobre essas coisas, então vá embora. Mas Ji-Ho diz que ele está falando sério. Você é bom nisso. Certo, no restaurante chinês também. Rock finalmente entende a que ele está se referindo. Ele cerra o punho e diz, meu punho dá um soco e tanto. Ji-Ho rapidamente diz que não foi isso que ele quis dizer. Então Ji-Ho se aproxima do ouvido de Rock e revela misteriosamente seu plano. Depois de ouvir, Rock fica tão chocado que cai no chão, perguntando com entusiasmo se ele tá louco. Não posso fazer isso. Não é que eu não vou. Mesmo eu absolutamente não consigo fazer isso. No dia seguinte, Rock chega à fábrica moribunda. Por meio de um telefonema, Ji-Ho garante que aqueles caras não vão suspeitar de nada e que ele orientará suas palavras o tempo todo. Rock-hee só consegue bater na porta da fábrica moribunda com metade crença e metade dúvida. Ele cerra os punhos com força, acreditando firmemente em seu coração que esse plano não terá sucesso. Vou encontrar outro método e voltarei. Nesse momento, alguém dentro da fábrica moribunda grita, que desgraçado está fazendo tanto barulho tão cedo? Aí um homem corpulento abre a porta e pergunta, qual é o problema? O que imediatamente sente que está perdido. Mas neste momento não há outra escolha, ele só pode apostar tudo. Olá, apa. Esta é obviamente a armadilha de mel de Ji-Ho. Você não tá vendo as coisas erradas. Este é Rock travestido. Ontem à noite, Rock olhou confuso para Ji-Ho, apontando para o pôster em suas mãos e depois apontando para si mesmo.
No segundo seguinte, Rock cai no chão em estado de choque, dizendo: "Você está louco? Você acha que ser mulher é fácil? Como eu poderia ser uma mulher?" Mas Ji-Ho responde: "Aquele lugar suspeitaria até de uma tia. Um homem suspeito como você entrando, o que você acha que aconteceria? Você já pensou sobre isso? A tecnologia de maquiagem agora é tão avançada que até homens mais velhos podem se tornar meninas do ensino médio. Adicione um pouco de preenchimento aqui e ali, é absolutamente perfeito." O que rapidamente diz que existem muitos outros métodos, como ser um ninja. Ok, multar. Vou ficar invisível. Au, au, au. Mas Ji-Ho coloca a mão em seu ombro e diz: "Acredite, você tem esse tipo de cara." O que pergunta, confuso, que tipo de cara? No segundo seguinte, várias ferramentas de maquiagem aparecem nas mãos de Ji-Ho. Roki recusa rapidamente: "Vai embora, seu demônio. Por que você não faz isso sozinho? Você é tão linda, todo mundo iria gostar de você. Eu absolutamente não posso fazer isso." Depois de um tempo, Rock admira sua aparência travestida no espelho. Ele elogia: "Isso é completamente visual de ídolo." Ji-Ho diz que ainda falta um pouco mais. Então Roki diz com confiança: "Ótimo. Dessa forma você definitivamente pode enganar os membros da gangue." Ji-Ho diz a ele para praticarem juntos. Então Rock diz com uma voz feminina: "Oh meu Deus, Ji-Ho, você é tão lindo." Neste momento, aquele homem corpulento olha para o Rock vestido de cruz e amaldiçoa aqueles bastardos, como eles ousam agir de forma tão imprudente. E ele se vira e ruge em direção à fábrica: "Seus desgraçados, venham aqui agora mesmo." O que acha que o plano falhou e rapidamente abaixa a cabeça, sussurrando para Ji-Ho que o plano não terá sucesso. Ninguém vai tomá-lo por uma mulher. Mas no segundo seguinte, ele ouve o homem corpulento dizer: "Você realmente se atreveu a deixar um convidado de honra esperando do lado de fora. Apresse-se dele as boas-vindas." Espero que ele não esperasse que eles não percebessem isso. Então ele diz a Ji-Ho que neste momento é melhor apostar tudo. Se realmente chegar a esse ponto, ele derrubará todos eles. Então ele diz pro homem corpulento, com uma voz doce: "Ouvi dizer que só de vir aqui pode fazer de você um streamer de primeira linha, então eu vim." O homem corpulento sorri, calculando secretamente que eles têm estado com falta de serpentinas femininas ultimamente. Ela simplesmente se entregou na porta e é tão linda também. Esta é uma oportunidade enviada pelos céus. Então, sem pensar muito, ele empurra Rock para dentro e diz: "Como você sabia que somos super famosos? Somos os especialistas em produção de estrelas número 1 do mundo." Embora tenha se infiltrado com sucesso, Rock ainda não entende. O streaming é realmente adequado nesse tipo de fábrica? Depois de entrar, o homem corpulento grita a plenos pulmões novamente: "Pessoal, digam olá." Ela é nova. Só então Rock finalmente vê a real situação lá dentro. Visivelmente, há mais de uma dúzia de membros de gangues, mas fazer streaming nesse tipo de lugar é muito anormal. Certo? Ele rapidamente diz a Ji-Ho que se infiltrou com sucesso, mas este lugar tem problemas. Neste momento, vários homens pedem a Roki que lhes diga suas medidas. Um cara até diz que se ela estiver disposta, ele pode ajudar a medir. Vendo isso, Roki age de maneira fofa e diz muito obrigado. Sua nova streamer Hyorin. Da próxima vez irei procurar você para medir. Ao vê-lo tão aberto, os homens dizem que chegou uma garota gostosa. Vamos nos dar bem de agora em diante. Vendo que eles não suspeitam dele, Roki dá um suspiro de alívio, pensando que tudo está indo muito mais tranquilo do que o esperado, mas ele precisa descobrir rapidamente onde Crystal está. Só então o homem corpulento que andava na frente para de repente e diz: "Pensando bem, isso não é estranho? Como você sabia que este é um estúdio de streamer?" Ao ouvir isso, o coração de Rock imediatamente dispara nervosamente, sem saber o que fazer por um momento. Mas o homem corpulento diz: "Se você não atender, entregue o telefone." Por outro lado, Ji-Ho também está nervoso por Roki. Se ele for pego aqui, tudo estará arruinado. De repente, Roki torce o corpo. Usando seu charme feminino novamente, ele age de forma fofa e diz: "Cara, Tia Opa me apresentou aqui, mas ele simplesmente me deixou aqui e foi embora. Acho que você não entendeu a mensagem." Depois de ouvir sua explicação, Ji-Ho fica tão nervoso que até prende a respiração. Inesperadamente, a outra parte realmente acredita na explicação de Roki, dizendo que você deveria ter dito isso antes. O homem corpulento conduz Rock para frente. Ele aproveita para observar os arredores. Mas no final ele só encontra equipamentos moribundos e inúmeros containers, sem saber onde realmente fica a sala de streaming. Nesse momento, o homem corpulento pergunta de repente: "Você já pensou que tipo de streaming de conteúdo deseja fazer?" O que finge pensar por um momento, mencionando casualmente a sala de leitura de ações. Depois de ouvir isso, o homem corpulento brinca que pelo jeito que você fala parece saber de tudo. Esta é justamente a especialidade da nossa empresa. No momento, há muitas pessoas que podem lhe dar conselhos. O que pergunta rapidamente: "Sério? Quem?" O homem corpulento pergunta se ele conhece Crystal. Ela é uma streamer que ficou famosa na sala de leitura. O que responde: "Claro, eu sei. Quando se trata de sala de leitura, tem que ser a deusa sexy e fofa Crystal." O que pensa consigo mesmo, como eu poderia não saber. "Apostei toda a minha fortuna de 5.000 Zuji-won naquela mulher." Nesse momento, o homem corpulento para novamente, mas diz: "Esta é a sala de transmissão de Crystal. Ela é sua sênior, então pode lhe ensinar muitas coisas. Entre e fale com ela." Roki nunca esperou que a sala de streaming de Crystal estivesse dentro de uma casa de containers, mas agora ele está mais curioso para saber como é a aparência de Crystal fora do stream. Ele não pode deixar de ponderar. Vamos deduzir quais roupas ela usaria no conforto de sua casa. Depois de entrar na sala, os olhos de Roki procuram rapidamente por Crystal. Ele só viu a sala de streaming de Crystal na tela. Só então os olhos de Roki se arregalaram, porque o cristal que ele vê é completamente diferente da pessoa com quem namorou ontem. Ele não pode deixar de duvidar, isso é realmente Crystal. Essa pessoa de ontem? Completamente diferente de quando estava transmitindo, em seu rosto abatido não há nenhum traço de esperança. Roki não tem ideia do que aconteceu com essa mulher.
Quando o homem corpulento se vira para sair, ele diz para eles se cumprimentarem e lembra Crystal de ensinar algumas coisas aos recém-chegados. De repente, o tom do homem corpulento muda. Ele diz a Crystal para se recompor, a menos que ela queira ficar assim novamente. Depois disso, Rock se senta no sofá, mas nenhum dos dois fala primeiro para quebrar o silêncio constrangedor. Depois de um longo tempo, Ji-Ho realmente não aguenta mais e diz a ele para encontrar proativamente um tópico comum, o que explica em voz baixa, ok. Primeiro, para encontrar pistas sobre o verdadeiro culpado, preciso chegar perto do alvo. Para fazer isso, preciso de olhos que possam ver através do coração dos outros. Esta é precisamente a minha especialidade. Então Rock se aproxima proativamente e diz: com licença, você está deprimido? Mas Crystal o ignora completamente. Do outro lado, Ji-Ho não pode evitar xingá-lo. Rock explica rapidamente que está apenas tentando encontrar um tópico comum. Ji-Ho só pode contar a ele, isto é como derramar sal nas feridas dela. Aí Ji-Ho pergunta: você sabe o que deve fazer quando uma mulher está deprimida? Você precisa compartilhar a dor dela e expressar sua sinceridade. Depois de ouvir, Rock finalmente entende que foi muito precipitado. Ele estava apenas pensando em como enganar essa pessoa. Por estar muito focado em concluir o caso, ele esqueceu o mais importante. Ok, deixe-me expressar minha sinceridade. Então ele gagueja, com licença. Você gosta de futebol? Depois de ouvir isso, Ji-Ho já sente que não há esperança pensando. Ele é mesmo advogado? Ele roubou seu certificado? Ele sugere que Rock simplesmente derrote todos eles. Mas, inesperadamente, as palavras de Rock realmente funcionam. Crystal sorri e responde que é torcedora do Tottenham. Ela agarra a mão de Rock com entusiasmo e fala sem parar sobre o quanto gosta do jogador Hong Jun-bo. Ji-Ho só consegue encolher os ombros, impotente. Ele não esperava que essa pessoa não confiável realmente tropeçasse no hobby de Crystal por pura sorte. Depois disso, Rock anima Crystal proativamente. Você sabe o quê? Desde que eu era um novo recruta na Liga Militar, todos me chamavam de Byung-Hong Jun-bo. Mas na verdade, Rock estava isento do serviço militar. Com os esforços persistentes de Rock, o rosto de Crystal finalmente não mostra mais o abatimento anterior. Depois de um longo tempo, Crystal enxuga as lágrimas do canto dos olhos. Ela diz que esta é a primeira vez que ela mostra seu verdadeiro eu aos outros e a primeira vez que discute sobre si mesma por tanto tempo. Pode parecer estranho, mas parece que você é um amigo que conheci ontem. O que pensa consigo mesmo? Acabamos de nos conhecer ontem, apenas em uma forma cromossômica diferente. Deveria ir direto ao ponto agora. Ela definitivamente sabe quem está por trás disso, mas como faço para descobrir informações sobre o verdadeiro culpado? Neste momento, Crystal pergunta: seu sonho é se tornar um streamer, certo? Rock responde: é claro, para se tornar um streamer famoso como você. De repente, Crystal abre os braços e pergunta então: posso te abraçar? Embora seja um pouco repentino, Rock ainda a abraça. Crystal pergunta se hoje é seu primeiro dia. Rock responde que sim. Só então Crystal abaixa a voz e diz a Rock para correr agora. Estar streamer é tudo bobagem. Se você ficar aqui, você realmente morrerá, então fuja agora mesmo. Os olhos de Rock lhe dizem que isso é real. Eles estão fazendo coisas sujas, mas desculpe, justamente por isso não posso recuar. Passei por tantos problemas para me travestir, devo ir até o fim. Ele rapidamente se afasta do abraço de Crystal e diz: oh meu Deus, você não sabe que o sonho de Hyorin é realmente grande. Nesse momento, o café quente sobre a mesa é acidentalmente derrubado por Rock. Parte disso derrama em seu peito. Crystal rapidamente dá um passo à frente e pergunta se ele está bem. Rock diz que ele é durão, tá tudo bem. Mas Crystal ainda está preocupada que deixar assim possa causar queimaduras. Ela rapidamente se levanta para encontrar roupas novas para Rock vestir. Depois de pesquisar, Crystal diz que atualmente só tenho esse tipo de roupa. Só posso lhe dar um uniforme da empresa por enquanto. Então ela entrega um maiô sexy para Rock. Olhando para esse maiô, Rock não consegue evitar de corar, pensando: não seria melhor tirar tudo do que usar isso? Ele recusa rapidamente, dizendo que na verdade gosta bastante da sensação de umidade. Mas Crystal insiste que ele usaria isso. Ela suspira impotente e diz: todo mundo é assim no começo, depois deixa eu te ajudar a tirar isso. Rock pensa consigo mesmo que isso é ruim. Se isso continuar, ele ficará exposto. Depois disso, Crystal empurra Rock com força no chão. Rock diz a ela para se acalmar. Do outro lado, o couro cabeludo de Ji-Ho arrepia. Se descobrirem que ele é realmente um homem, todo o plano estará completamente arruinado. Crystal finalmente puxa para baixo um lado das roupas de Rock, e quando seu ombro fica exposto, ela de repente arregala os olhos e para o que está fazendo. Ela pergunta surpresa: Hyorin, você esteve escondendo isso o tempo todo? Rock responde em voz baixa: por isso não queria que você visse. É como uma tela que mostra todos os vestígios das minhas batalhas. Você quer ouvir minha longa e dolorosa história? Crystal rapidamente o abraça e diz para ele parar. É tudo culpa dela. Não sabia que o caminho que você percorreu tem sido tão difícil. Você não precisa dizer isso em voz alta. Vou entender com meu coração. Rock agradece. Você é realmente uma pessoa gentil. Embora Ji-Ho finalmente dê um suspiro de alívio, ele ainda não consegue evitar de reclamar. Você consegue respirar um pouco mais leve? O microfone está ficando embaçado pela sua respiração. Enquanto isso, Cho-Du-Chan está trancado na delegacia. Ele grita que é a vítima. Como eles podem trancar a vítima assim? Ele já disse que foi outro bastardo quem bateu nele. Ele exige que tragam seu superior. Nesse momento, a porta se abre. Cho-Du-Chan pragueja. O que está acontecendo? Por que demorou tanto? Depois de aceitar o emprego, você deverá chegar aqui imediatamente. Mas quem entra não é o advogado que Cho-Du-Chan contratou. É Han Jun-ki. Cho-Du-Chan reconhece rapidamente o promotor Unjust. Ele imediatamente muda para uma expressão bajuladora e pergunta de maneira humilhante: como um promotor tão distinto lidaria com um caso tão miserável? Mas Han Jun-ki não lhe dá uma aparência agradável. Ele diz a ele diretamente para explicar o que aconteceu.
Shouju Chan explica enquanto suprime sua raiva. Ele foi destruído por aquele advogado. O homem era originalmente seu advogado, mas algo deve tê-los feito enlouquecer. Ele carrega consigo todas as evidências de seus crimes e espancou seus irmãos até quase matá-los. Neste ponto, Han Jun-ki o interrompe. Ele pergunta incrédulo, um advogado que sabe lutar. Shouju Chan treme todo. Lágrimas até escorrem de seus olhos, mas ele ainda explica. Sim, ele é incrivelmente bom nisso. Ele não levou nem 3 minutos para bater em mais de uma dúzia de seus irmãos até que parecessem cachorros mortos. Depois de ouvir isso, Han Jun-ki pensa. Ele não entende por que um advogado faria isso. Além disso, como advogado, possuir habilidades de luta tão superiores já é suspeito. O que esse cara tá escondendo? Byung-Hok. Quem exatamente é você? O que você está planejando? Neste momento, Byung-Hok está mostrando a Crystal uma coreografia de reação que ele praticou especificamente para a transmissão ao vivo, mas Crystal o interrompe. Esse tipo de reação lhe renderá pedidos de reembolso. Byung-Hok pergunta por quê. Ele ficou acordado a noite toda praticando. Ele planeja mostrar ao chefe. Crystal rapidamente diz não. Ela então se prepara para ensinar Byung-Hok a dançar, dizendo-lhe para primeiro manter a cintura imóvel. Mas Byung-Hok acha que talvez funcione com o chefe. Ela nem sabe quais são as preferências dele. E se o chefe ficar completamente apaixonado por ele? E se ele lhe pedir para ser chefe da empresa juntos? De repente, Crystal grita não. Byung-Hok não entende por que ela reage tão fortemente. Crystal diz sério. De agora em diante, ouça com atenção. Nunca pense em brincar assim com o chefe. Você realmente terá sérios problemas. Ele é uma pessoa extremamente assustadora. Byung-Hok aproveita para perguntar o que aconteceu. Que tipo de pessoa é o chefe? Então ele fica surpreso com o que Crystal diz. Porque Crystal diz que o chefe não é um CEO comum de uma empresa de entretenimento. 10 anos atrás ele veio para K-Country. Depois de lavar sua identidade, ele começou a dirigir esta empresa de entretenimento. Ele dirige uma enorme organização de gangues. Byung-Hok pergunta rapidamente. O chefe é um líder de gangue do K-Country, que dirige esse tipo de negócio? Isso não pode ser legal. Certo, Crystal diz que também não acreditou no início. Depois de vê-lo com seus próprios olhos, você entenderá. Esse homem, certa vez eles o chamaram de monstro vestindo pele humana. No distrito do Bronx, na cidade de Nova York, na América, havia uma gangue chamada Gangue Viper. Nem mesmo a polícia ousou provocá-los. Nascido com a sede de um monstro dentro dele, ele naturalmente se juntou à Gangue Viper. Pouco depois de ingressar na Gangue Viper, ele rapidamente ascendeu à posição de chefe. Em apenas alguns meses, todos os cantos do distrito falavam sobre esse novo líder da Gangue Viper. Porque quando ele virou chefe, ele tinha apenas 15 anos. Um adolescente de 15 anos assumiu o controle de toda a gangue em um piscar de olhos. Então ele rapidamente engoliu os territórios vizinhos, transformando a Gangue Viper na maior gangue do estado. Então aconteceu aquele incidente, a razão pela qual ele não teve escolha senão fugir para o país K. Naquela época, o homem chamado KD era o assistente competente do chefe da Gangue Viper. Ele era leal e dedicado, disposto até a sacrificar sua própria família pela gangue e pelo chefe. Esta mesma pessoa foi encontrada como um cadáver com nada menos que 46 ferimentos à bala. A gangue explodiu instantaneamente. Deve ser um assassinato cometido por uma gangue rival, mas incrivelmente quem o matou foi. O próprio chefe da Gangue Viper, KD, jurou seguir até a morte. E a razão pela qual seu competente assistente teve que morrer foi simplesmente porque ele bateu 2 vezes ao entrar pela porta. Você deveria saber as regras. Bater 2 vezes significa que você está me apressando. Agora você deveria entender, mas acho que não pode ouvir isso porque já está morto. Pouco tempo depois, ele foi detido pela polícia. O juiz perguntou se ele tinha alguma última palavra. Na verdade, ele respondeu que a juíza é linda. Depois de ouvir isso, o juiz o advertiu severamente. Ele conhece sua situação? Mas ele apenas sorriu e continuou. Qual seria a sensação de usar um uniforme de prisão? Assim como o juiz o acusou de ousar brincar em tal lugar e se preparou para puni-lo, ele na verdade mordeu a própria língua. Os guardas correram para verificar a situação e chamaram uma ambulância. Logo, ele foi enviado ao hospital para tratamento. Os guardas na porta discutiram como ele é tão louco quanto dizem os rumores. Na verdade, ele tentou morder a língua para cometer suicídio no tribunal. Eles precisam ser extremamente cuidadosos. Há uma razão pela qual ele se tornou o chefe da Gangue Viper naquela idade. Deve haver coisas que eles não sabem. Neste ponto, o guarda branco interrompeu o guarda negro. Ele olhou para o quarto do hospital em estado de choque e perguntou: "O que é isso?" Neste momento não há ninguém no quarto do hospital. A janela está totalmente aberta. Eles correram para verificar a situação. Eles não conseguem encontrar ninguém em lugar nenhum. Quando eles foram até a janela e olharam para baixo, todos ficaram chocados. Esse homem realmente pulou. Este é o 8º andar. Depois disso, ele desapareceu sem deixar rastros, fugindo da rede de vigilância e fugindo para o país K. No caminho, ele até matou alguém e roubou sua carteira de identidade. Depois de lavar sua identidade e passar por uma cirurgia plástica, ele começou a operar no K-Country. Não muito tempo depois, ele estabeleceu uma organização criminosa ainda maior. E essa pessoa é o chefe de Crystal. Este estabelecimento é apenas um dos muitos negócios utilizados para arrecadar fundos. Byung-Hok perguntou confuso: esse tipo de coisa pode realmente acontecer? Na verdade, ele mesmo sai por aí transmitindo isso. Crystal respondeu que ouviu o chefe dizer isso com seus próprios ouvidos. Todo mundo que conhece o chefe sabe disso, mas isso nunca vai vazar para fora. Claro, vá em frente e fale sobre mim. Mas quando você fizer isso, você e toda a sua família estarão mortos. Depois de ouvir isso, Byung-Hok disse preocupado: Annie, você pode realmente me contar essas coisas? Mas Crystal disse que ela morrerá nas mãos dele, mais cedo ou mais tarde, de qualquer maneira.
E se é você aqui, não importa. De qualquer forma, quando o chefe chegar, darei esse sinal. Portanto, nunca deixe que ele perceba você. Se você atrair a atenção dele, quem sabe o que acontecerá. Então, de repente, sons de gritos vieram de fora. Beon-ho-ki abriu silenciosamente uma fresta na porta e viu aqueles membros da gangue limpando freneticamente a cena. Ele se perguntou por que aqueles bandidos estão tão nervosos. Será que os chefes chegaram? Nesse momento, Beon-ho-ki de repente arregalou os olhos e olhou para frente, incrédulo, pensando: como ele está aqui? A pessoa que chegou não é outro senão o promotor Han Justice. Um pequeno bandido seguiu atentamente atrás dele, dizendo: como você pode ver, este lugar é impecável. Han Jun-ki disse que veio verificar algumas coisas. Ao vê-lo se aproximar, Byung-ho-ki rapidamente se escondeu, pensando: como ele sabe que estou aqui? Poderia Shodo-chan ter avisado ele? Ele precisa correr rapidamente. Neste momento, Hyun Jun-ki disse àquele bandido que está procurando por alguém: o bandido disse apenas diga uma palavra e eu erradicarei todas as baratas para você. De repente, Hyun Jun-ki parou e olhou para frente surpreso. Inesperadamente, ele encontrou Byung-ho-ki, que se preparava para fugir. Byung-ho-ki calculou rapidamente em sua mente o que fazer. Não me diga que esse bastardo me reconheceu. Ah, devo matá-lo agora? Esqueça, eu vou all-in, então ele gaguejou para Han Jun-ki. Eu sou completamente uma mulher, você sabe, eu não sou o tipo de pessoa que você pensa. Não sei o que você está pensando, mas isso é um grande mal-entendido. Momentos antes, Crystal cutucou as costas de Byung-ho-ki, que se preparava para fugir. Byung-ho-ki olhou nervosamente para ela, sem entender o que ela queria dizer, mas o dedo de Crystal ainda apontava para fora da porta. No segundo seguinte, ele de repente percebeu e entendeu a dica de Crystal. Porque Crystal havia dito claramente a ele, antes que quando o chefe chegar, ela dará esse sinal. Nesse momento, ele deve sair imediatamente porque ninguém sabe o que o patrão fará depois de vê-lo. É isso. Você entende? Se você vir nesse sinal, esse homem é o chefe. Vendo Crystal fazer esse gesto, Byung-ho-ki tem apenas um pensamento em mente. Isso é absolutamente insano. Completamente insano. Um lunático completo e absoluto que assassinou seu próprio membro de gangue e depois se infiltrou no país K. Lavamos completamente sua identidade, restabelecemos uma organização criminosa e continuamos envolvidos em atividades ilegais. Mesmo depois de um atropelamento, ele ainda mantém a boca fechada descaradamente. Aquele bastardo maluco é na verdade o promotor Han Justice? Mesmo um comediante não ousaria escrever isso. Neste ponto, o pequeno bandido apresentou a Han Jun-ki que Byung-ho-ki é novo, alguém apresentado por Du-chan. Byung-ho-ki virou a cabeça e pensou: parece que esse tipo de bandido pode ser útil em momentos como este. Garantirei que sua sentença seja reduzida em 1 ano, de 100 anos. Depois de ouvir que foi Shodo-chan quem o apresentou, embora Han Jun-ki tenha se sentido um pouco confuso, ele não levou isso muito a sério e se virou para sair. Ele instruiu seus subordinados a guardarem bem este lugar. Ele tem vigiado de perto este lugar. Byung-ho-ki, tendo escapado do desastre, sentiu-se grato por Han Jun-ki não ter reconhecido. Ele precisa sair daqui rapidamente para evitar encontrar esse cara novamente. De repente, Han Jun-ki parou e disse: espere um momento. O subordinado próximo não tinha certeza se estava falando com ele. Mas inesperadamente, Han Jun-ki se virou e disse a Byung-ho-ki: podemos conversar a sós? Byung-ho-ki amaldiçoou internamente. Neste momento, Crystal agarrou a mão de Byung-ho-ki. Ela baixou a voz e disse: Hyorin, não vá com ele. Eu disse que isso é realmente perigoso. Embora Byung-ho-ki não tenha entendido o que deixou Crystal tão em pânico, ele agora tem ainda mais motivos para ficar a investigar. O fedor deste lugar é pior do que ele imaginava. Um espaço completamente fechado, cheio de pessoas de origens desconhecidas. Se tudo o que Crystal disse for verdade, a pessoa que manipula tudo isso nos bastidores é o promotor Han Justice. Então Byung-ho-ki soltou a mão de Crystal. Ele olhou para trás para tranquilizá-la de que definitivamente voltaria, então ele avançou. Ele está ansioso para mergulhar direto na barriga dessa fera. Este querido promotor é tão misterioso, ele está muito curioso sobre o que quer dizer a ele. Depois, Han Jun-ki trouxe Byung-ho-ki para um escritório e imediatamente perguntou a ele: você não está curioso para saber por que eu trouxe você aqui? Byung-ho-ki respondeu: você é um excelente promotor, então deve haver um motivo para me chamar aqui. Então Han Jun-ki perguntou: ele sabia o que era esse lugar antes de vir? Byung-ho-ki disse claro que esta é a melhor plataforma de transmissão ao vivo. De repente, Han Jun-ki caminhou atrás de Byung-ho-ki e disse em voz profunda: mesmo assim, você ainda quer transmitir ao vivo aqui? Mesmo sabendo que sou um promotor temível, acho que esta pergunta é um pouco rude para ser feita numa primeira reunião. Então deixe-me ver sua bolsa. Então Han Jun-ki abriu sozinho a bolsa de Byung-ho-ki e disse: você sabe em que eu mais confio? Evidência. Do outro lado, os nervos de Ji-Woo já estão à flor da pele. Ele não esperava que suspeitasse do tio agora. Neste momento, o som de Byung-ho-ki questionando Han Jun-ki por que ele pegou a bolsa ainda está vindo pelo telefone. Han Jun-ki não prestou atenção e disse em voz profunda: ao contrário das pessoas, as coisas não mentem. Como aquelas coisas que você não pode esconder, gritou Byung-ho-ki. Mexer na bolsa de uma senhora assim é muito rude. Se você quiser alguma coisa, é só dizer e eu te mostrarei. Mas Han Jun-ki já havia retirado a carteira de identidade de Byung-ho-ki. Neste momento, o coração de Ji-Woo apertou. Se descobrirem que o tio não é Hyorin, será perigoso. Ele rapidamente gritou ao telefone: tio, você deve sair de lá imediatamente agora. Mas depois de olhar a carteira de identidade de Byung-ho-ki, Han Jun-ki disse: senhorita Byung-hyorin. Acontece que Byung-ho-ki preparou um cartão de identificação falso, desde o início. Depois de perceber que tudo foi um ato que ele executou deliberadamente, Ji-Woo finalmente deu um suspiro de alívio e não pôde deixar de reclamar que o tio não lhe contou com antecedência. Neste ponto, Han Jun-ki, tendo confirmado que a identidade de Byung-ho-ki está bem, falou:
A confiança é o primeiro passo em qualquer conversa. Sendo esse o caso, também mostrarei minha sinceridade. Então Han Joon-ki tirou a roupa. Byung-ho-ki rapidamente cobriu os olhos, fingindo ser modesto. Depois de menos de 2 segundos, ele espiou secretamente por entre os dedos. Então ele disse com uma expressão envergonhada: Opa, você é tão lindo. É um desperdício ser um promotor chato. Pare de brincar e coloque suas roupas de volta. Mas Han Joon-ki disse friamente: Você acha isso engraçado? Agora ouça com atenção. Como você já entende que tipo de pessoa eu sou, e finalmente conheço sua verdadeira identidade, de agora em diante saberei onde você mora, com quem você tem contato, que tipo de trabalho você tem feito, até que roupa íntima você usa. Você entende o que isso significa. De agora em diante, até que eu diga o contrário, você nunca escapará do meu alcance. Posteriormente, Ji-ho, do outro lado da linha, expressou que não entende por que Han Joon-ki, que obviamente fugiu para o país K para lavar seu passado e poderia ser discretamente um promotor, ainda quer se intrometer em atividades criminosas. Mas Byung-ho-ki também não consegue entender esse Han Justice, que na superfície interpreta um promotor obcecado pela justiça, mas nos bastidores lidera uma organização criminosa. Mas para provar que ele é o verdadeiro culpado do atropelamento são necessárias provas. Claro, ele definitivamente tentará apagar todos os vestígios. A meticulosidade daquele cara atingiu um nível patológico. Ji-ho não acredita que reste nenhuma evidência. Ele perguntou ao tio o que fazer agora. Neste momento, disse Byung-ho-ki, encontrei algo muito interessante. Quando entrei na delegacia para limpar o nome de Shodu Chan e destruir desesperadamente todas as evidências, notei algo estranho. Na verdade, havia sangue preso no raio do volante e abaixo do volante. Geralmente, quando ocorre um acidente de trânsito, um motorista que não usa cinto de segurança e pisa no freio instintivamente costuma atingir aquele local. Há sangue lá. Isso significa que esta é a evidência deixada pelo verdadeiro criminoso enquanto dirige. Mas não podemos saber de quem é o sangue, por isso não pode servir como prova. Mas agora a situação é diferente. Contanto que eu consiga um pouco do sangue de Han Justice, podemos compará-lo com o sangue no raio da roda. Mas assim que Byung-ho-ki saiu pela porta, alguém gritou: Ei, recém-chegado. Byung-ho-ki perguntou rapidamente: Seus lindos opas, o que vocês precisam que eu faça? Um dos pequenos bandidos disse que eles têm uma festa de boas-vindas. Sempre que um novo membro entra, eles sempre lhe dão uma recepção especial junto com o chefão. Byung-ho-ki respondeu imediatamente com alegria: Você é tão legal. Vamos então. Nesse momento, Crystal colocou a mão no ombro de Byung-ho-ki e disse: Vou lá primeiro. Vá descansar um pouco. Tenho assuntos urgentes para discutir com os opas. Vendo a situação, Byung-ho-ki teve que deixar Crystal ir primeiro, mas ele disse que deixou Crystal ir primeiro apenas porque ele é o novo membro. Mas quando Crystal saiu com aquele bandido, seu corpo já tremia incontrolavelmente. Logo Crystal chegou à porta de uma sala, o homem lá dentro se virou e disse alegremente: É Hyorin. Estou esperando por você há muito tempo. Mas depois de ver que era Crystal, ele perguntou asperamente: Crystal, por que você está aqui? O homem é o subordinado que estava seguindo Han Joon-ki anteriormente. Crystal explicou que Hyorin não está se sentindo bem agora. Se houver algo a dizer, ela ajudará a transmitir. Mas o homem disse friamente: Não finja que não sabe o que eu quero. Você deveria ter ouvido o suficiente do que tenho a dizer. Você se foi há um tempo. Está com saudades da nossa festinha de boas-vindas? Crystal imediatamente estremeceu, mas ainda assim se forçou a gaguejar. Essa criança não sabe de nada. No segundo seguinte, suas pernas cederam e ela caiu no chão, mas ainda assim agarrou as roupas do homem e implorou para que ele poupasse Byung-ho-ki. Mas o homem a empurrou violentamente e disse: Sua louca, preciso te bater para acordar? Parece que preciso te contar de novo hoje, depois contar de novo para Hyorin, ou isso também funcionará. Por que não nos deixa falar com vocês dois ao mesmo tempo? Neste momento, uma mão se estendeu e bloqueou entre o homem e Crystal. Inesperadamente, foi Byung-ho-ki quem veio. Crystal gritou ansiosamente: Por que você veio aqui? Volte imediatamente. No entanto, Byung-ho-ki permaneceu calmo e disse em tom relaxado: Ele disse que tem algo para me contar. Como eu poderia conter minha curiosidade? Os lábios do homem se curvaram e ele zombou: É por isso que gosto de você. Vem aqui. Então, enquanto brincava com o cabelo de Byung-ho-ki, ele disse, com más intenções: No nosso lugar, sempre que entra uma nova pessoa, sempre batemos um papo. Para cooperarmos de forma feliz, precisamos nos aproximar, certo? Mas hoje há 2 de vocês. Então eu acho que esta será uma conversa de 2 em 1. E preciso esclarecer com antecedência. Este quarto é insonorizado. Você sabe o que isso significa? Não importa o quão alto você grite, as pessoas lá fora não ouvirão um único som. Neste momento, Byung-ho o interrompeu. Esta é a sua verdadeira face, seu pedaço de lixo nojento e vil. No segundo seguinte, Byung-ho jogou Crystal para fora da sala e bateu a porta. Mas Crystal se levantou e bateu freneticamente na porta, dizendo a Hyorin para abri-la rapidamente. Ela não pode deixar Hyorin experimentar esse tipo de coisa também, disse o homem com uma expressão zombeteira. Nunca vi uma vadia tão mal-humorada. Byung-ho respondeu com uma voz profunda: Estou muito claro sobre tudo o que você fez até agora. Também gosto de entrevistas privadas. Aí ele também se preparou para tirar a roupa, disse o homem sem preocupação. Então vamos lutar e ver quem ganha. Vou mantê-lo ocupado por 3 dias e 3 noites. De repente seu olhar congelou como se ele visse algo inacreditável. Nesse momento, Byung-ho não apenas tirou a cueca, mas até tirou a peruca. Como o homem poderia pensar que ele é realmente um homem? Neste momento, Byung-ho disse, como você disse, pernas, ombros, crânio e todos os órgãos do seu corpo, eu posso cuidar de todos eles. Mas o homem não estava nem um pouco tenso. Ele disse com uma expressão feroz: Estou no jogo há 10 anos inteiros. Por que continuo me deparando com esse tipo de porcaria? Seu punk, não sei o que você quer.
mas vou matar você primeiro e depois ouvir o que você tem a dizer. Então o homem ergueu o bastão e atacou Byung-Hok. Assim que o bastão desceu, Byung-Hok rapidamente torceu o corpo para se esquivar e pegou a corda do chão. No segundo seguinte, as mãos do homem já estavam amarradas por Byung-Hok com a corda. Então Byung-Hok o jogou violentamente no chão, depois ele pisou em seu rosto. Byung-Hok perguntou a ele: eu ouço você gemendo alto. Diga-me, o que devo fazer? Não importa o quanto você grite aqui, ninguém de fora consegue ouvir nenhum som, nem mesmo o movimento de uma formiga. Então Byung-Hok olhou para seu trabalho e disse em voz estridente: Hyorin realmente não entende essas coisas. Opa, não me diga que você é tímido porque é sua primeira vez? Depois de dizer isso, Byung-Hok balançou a corda na mão e chicoteou repetidamente o homem pendurado no ar. O homem continuou implorando: por favor, estou disposto a fazer qualquer coisa, desde que você me poupe. Byung-Hok finalmente parou suas ações e perguntou a ele: alguma coisa mesmo? O homem respondeu rapidamente: sim, estou disposto a fazer qualquer coisa. Então vamos continuar com isso. Durante esse tempo, Crystal ficou sentada sozinha na porta esperando por Byung-Hok. De repente ouviu o som da porta se abrindo. Ela rapidamente se levantou para verificar a condição de Byung-Hok. Mas ela viu Byung-Hok segurando suas roupas com uma expressão triste. Crystal perguntou nervosamente como ele estava. Byung-Hok tinha lágrimas nos cantos dos olhos e gritou lamentavelmente: Annie. No segundo seguinte, Crystal abraçou Byung-Hok com força. Ela o confortou. Tá tudo bem, não diga nada, vamos voltar e lavar tudo isso. Então ela trouxe Byung-Hok de volta para seu quarto, sem saber que quem estava realmente ferido por dentro era na verdade aquele homem. Agora mesmo, Byung-Hok o forçou a colocar a cueca na cabeça e deitar nu no chão. Byung-Hok aproveitou a oportunidade para fotografá-lo. No momento em que você falar sobre mim, você se tornará um pedaço de lixo pervertido conhecido nacionalmente. O homem derramou lágrimas de mágoa e praguejou: seu bastardo. Neste momento, Crystal está tomando banho. Byung-Hok Rei está sentado na cama discutindo o plano com Ji-Ho do outro lado da linha. Ji-Ho perguntou ao tio como conseguir o sangue de Han Justice. Byung-Hok Rei disse a ele para ter certeza de que ele já tem um plano. Ji-Ho disse rapidamente que sabe. Basta derrotar Han Justice e aproveitar a oportunidade para tirar sangue. Byung-Hok Rei interrompeu Ji-Ho e disse: não se preocupe, não precisa necessariamente vir do sangue. Nesse momento, Crystal perguntou a Byung-Hok Hyorin: com quem você está falando sozinho? Então ela saiu do banheiro enrolada em uma toalha e disse a Byung-Hok para entrar e se lavar também. Vendo esta cena, Byung-Hok rapidamente cobriu os olhos. Crystal perguntou por que ela está tão surpresa. Somos apenas nós. Byung-Hok disse: Eun-Ho, mesmo assim nós meninas não podemos fazer esse tipo de coisa. Crystal perguntou novamente do que ele estava falando. É precisamente porque somos ambas meninas que podemos fazer isso. É hora de dormir agora. Então Crystal deitou na cama e disse a Byung-Hok para dormirem juntos. Byung-Hok disse nervoso: Eun-Hok, por que você está se movendo tão rápido? Meus hábitos de sono não são muito bons, não sei se você aguenta. Do outro lado, Ji-Ho disse: tio, se você se deitar, vou chamar a polícia. Byung-Hok teve que explicar a Crystal que ele é muito sensível em muitos aspectos, então não pode dormir com Annie. Mas não sei nada sobre outras coisas. Annie, sua cama parece tão macia. Eu sempre durmo em um chão frio e duro, então estou curioso para saber como é dormir em uma cama assim. Nesse momento, o telefone de Byung-Hok vibrou na mesa. Byung-Hok ficou chocado ao ver a mensagem. Crystal rapidamente se sentou e perguntou quem era. Do outro lado, Ji-Ho perguntou: a polícia tá aqui? Mas Byung-Hok foi direto para a porta. Crystal rapidamente perguntou para onde ele estava indo. Byung-Hok disse que talvez precise sair um pouco, mas não deve ser grande coisa. Estarei de volta em breve. Depois disso, Byung-Hok caminhou até a porta de outra casa de contêineres e sorriu timidamente, fingindo: só pra você saber, eu não gosto de caras pegajosos. Você deve querer saber mais sobre mim, certo? Acontece que a pessoa que enviou a mensagem para Byung-Hok anteriormente foi Han Jin-ki. Han Jin-ki respondeu: como você sabia? Na verdade, sou um homem pegajoso. Mas liguei pra você porque estou curioso sobre uma coisa. Superficialmente, Byung-Hok perguntou sobre o que ele estava curioso, mas em sua mente ele está pensando em como coletar seu DNA. Embora Ji-Ho tenha sugerido anteriormente derrotar Han Jin-ki e depois tirar seu sangue, Byung-Hok disse na época que já tinha um plano. Afinal, o DNA não precisa necessariamente ser extraído do sangue. Amostras válidas também podem ser coletadas do cabelo, mas o problema agora é como abordar o vigilante Han Justice. Qualquer pequeno erro poderia expor imediatamente a identidade de Byung-Hok. Porém, para Byung-Hok, que vive do salário de assassino de Glory há mais de 10 anos, isso não é complicado. Então Byung-Hok mencionou a gravata de Han Jun-ki e disse: é tão tarde. Que parte de mim você de repente quer saber? Depois de ouvir isso, Han Jun-ki perguntou se ele era um nativo da alma. Byung-Hok respondeu: eu também sou assim? Opa, todo mundo que me conhece diz que pareço um snob de alma. Estou exausto. Mas Han Jun-ki pegou uma taça de vinho e entregou a Byung-Hok, dizendo que o aroma turfoso é muito bom. Depois de pegar o copo, Byung-Hok disse que não bebe bem. Mas na verdade ele está preocupado que Han Jun-ki tenha envenenado o vinho. Mesmo que fosse água benta, ele não beberia. Neste momento, Han Jun-ki perguntou sobre a situação de sua família. Byung-Hok respondeu que seu pai e sua mãe estão vivos e com boa saúde, e ele também tem uma irmã feia como um sapo. Depois de ouvir isso, Han Jun-ki perguntou com interesse: sua irmã é tão bonita quanto você. No segundo seguinte, Byung-Hok se aproximou de seu ouvido e sussurrou baixinho: isso é um segredo, mas nossos rostos são muito parecidos. Enquanto falava, Byung-Hok colocou a mão sobre o peito e continuou: mas aqui estou o suficiente, então não podemos compartilhar roupas. Assim que as palavras caíram, Byung-Hok deu um tapinha no ombro de Han Jun-ki e disse: do que ele está falando? Não há nada do que se gabar, mas as pessoas sempre entendem mal.
Han Joon-ki deveria apenas fingir que não ouviu. No entanto, este é apenas o aperitivo. O que vem a seguir é a maneira correta de uma profissional fisgar um homem burro. Byung-ho-ki levantou deliberadamente o pé para tropeçar. Então, usando o impulso cambaleante, ele pressionou Han Joon-ki sobre a mesa. Embora tudo isso seja para avançar o plano sem problemas, Byung-ho-ki acha Han Joon-ki repulsivo do fundo do seu coração. Neste momento, os olhos de Han Joon-ki ficaram ferozes e ele perguntou asperamente: "Isso é divertido? Você não vai sair agora?" Vendo isso, Byung-ho-ki rapidamente se endireitou e pediu desculpas, mas pensou consigo mesmo: vá em frente e haja da forma mais assustadora que quiser. De qualquer forma, já coletei sua amostra de cabelo. Depois que Han Joon-ki se levantou, ele deu um tapinha nas roupas e disse em tom frio: "Você estragou o sabor deste vinho. Sente-se e deixe-nos conversar." Depois, Byung-ho-ki perguntou a Han Joon-ki: "Estou um pouco curioso sobre uma coisa, mas não sei se nosso relacionamento é próximo o suficiente para perguntar isso. Opa deve estar ocupada cuidando do trabalho do promotor todos os dias. Por que você ainda administra tal instalação? Afinal, desde que você trabalhe de forma constante como promotor, poderá ser respeitado por toda a vida. Quão legal é isso?" Depois de ouvir isso, os lábios de Han Joon-ki se curvaram em um sorriso frio e ele falou devagar: "Todo mundo tem coisas em que é bom e coisas de que realmente gosta. Você entende o que quero dizer? Ser promotor é o que faço bem, mas o que gosto é outra coisa." Byung-ho-ki imediatamente cobriu a boca e engasgou fingindo horror. Que assustador. Promotor, você não usaria isso nem nada para matar pessoas, certo? Mas o que Byung-ho-ki está realmente pensando é: olhe para esse cara, como ele ousa agir assim na minha frente e falar bobagens. Han Joon-ki fala casualmente, seu tom terrivelmente calmo: "Acabei de matar alguém recentemente, na rua." No entanto, Byung-ho-ki parece antecipar suas palavras e imediatamente pressiona seu fone de ouvido, sabendo que Ji-Woo do outro lado ficará extremamente agitado ao ouvir isso e poderá fazer algo precipitado. Han Joon-ki não percebe nada de incomum e continua: "Ele era motorista de entregas e pai que amava profundamente seu único filho. De qualquer forma, antes de morrer, ele me deu muitos insights de diversas maneiras. Quando você bate em uma pessoa com um carro e não em um cervo, o impacto é completamente diferente. Mais tarde, descobri que bater em alguém com as próprias mãos é ainda melhor." Do outro lado, Ji-Ho fica perguntando: "Tio, o que aconteceu? A conexão tá claramente boa, mas não há som algum." Neste momento, Byung-ho-ki pergunta a Han Joon-ki em voz baixa: "Não é perigoso se você for pego?" Mas Han Joon-ki responde: "Por que você diz isso? Por que você acha que posso discutir isso com você tão casualmente? Pular em uma fogueira para se divertir sem considerar as consequências é algo que só os amadores fazem. Sou procurador do Ministério da Justiça deste país. Quando tais incidentes ocorrem, sou eu quem está na linha de frente cuidando do caso. E se aparecer alguma evidência, sou a pessoa mais indicada para pagar. Um promotor." Depois, Han Joon-ki indica que disse tudo o que precisava dizer. A conversa termina aqui e ele diz a Byung-ho-ki para dormir no quarto de cristal esta noite. Porém, Byung-ho-ki já alcançou seu propósito. Com esse cabelo, ele pode provar que Han Joon-ki é o verdadeiro culpado que matou o pai de Ji-Woo. Mas ainda há um assunto complicado agora. É como fazer com que Cristal remova essa coleira e escape desse lugar com ele. Neste momento, Byung-ho-ki tem um lampejo de inspiração. De repente, ele percebe que sempre existiu um método tão simples. Imediatamente, Byung-ho-ki se vira e pergunta a Han Joon-ki: "Este carro é seu?" Byung-ho-ki é visto segurando a chave de um carro, querendo que Han Joon-ki o leve para dar um passeio. Kyorin nunca esteve em um carro tão bom. Que tal irmos dar uma volta agora, só nós dois? Afinal, sob uma vigilância tão rigorosa, escapar secretamente é quase impossível. Se não nos esgueirarmos, podemos simplesmente sair aberta e honrosamente. Assim, querer exibir um carro é apenas um instinto de homem. Você mal consegue conter o desejo de exibi-lo. Vamos, entre, querido Justiça. No entanto, as coisas não correm como esperado. Ji Joon-ki diz sem interesse: "Por que eu faria isso?" Byung-ho-ki já se preparou para isso. Ele explica: "Tô muito curioso sobre este carro e quero ver suas habilidades de direção." Enquanto fala, Byung-ho-ki de repente finge não se sentir bem, dizendo que se sente um pouco tonto e não tem estado muito exposto ao sol recentemente. Isso é uma deficiência de vitamina D. Inesperadamente, Han Joon-ki diz para ele seguir em frente. Ele até se vira e acrescenta: "Vamos pegar um pouco de vitamina D para você." Byung-ho-ki concorda imediatamente, sedutoramente. "Tudo bem então, já que você colocou dessa forma." Depois disso, Hyun Joon-ki dirige com Byung-ho-ki correndo descontroladamente pela estrada. Dentro do carro, Byung-ho-ki fala sem parar sobre o desempenho do carro, exclamando a alta qualidade enquanto o cheiro de combustível se espalha como uma brisa. Hyun Joon-ki pergunta a Byung-ho-ki com interesse: "Você sabe muito sobre carros?" Byung-ho-ki deixa escapar instintivamente: "Todo homem tem um carro dos sonhos em seu coração." Assim que as palavras saem de sua boca, ele percebe que algo está errado e rapidamente diz: "Só tem um pouco mais de interesse do que as garotas comuns." Então Byung-ho-ki diz que não sabe muito sobre carros. "Você tem que me ensinar tudo." Neste momento, Byung-ho-ki já tem uma certeza em seu coração. Até mesmo Han Joon-ki cairá nessa armadilha. É simplesmente a natureza humana. Não importa o quanto você tente esconder sua expressão, você não consegue esconder aquelas orelhas avermelhadas. Os homens são muito fáceis de entender. Basta elogiá-los uma vez e sorrir, e eles ficarão completamente cativados. Primeiro, armazenarei adequadamente as amostras de cabelo e sangue que coletei anteriormente, e depois irei diretamente para o Serviço Forense Nacional. Assim que o cabelo for confirmado e o sangue corresponder ao DNA de Han Justice, você estará acabado, bastardo. Mas ainda há um problema. Byung-ho-ki não pode permitir que Han Joon-ki o leve ao Serviço Forense Nacional, então ele deve encontrar uma maneira de entregar o cabelo para Ji-Woo.
Imediatamente, Byung-ho-ki aproveita o foco de Han Jun-ki em dirigir para pegar secretamente seu telefone e combinar um encontro com Ji-Hoo na loja de conveniência ao lado de seu escritório de advocacia. Mas ele não pode simplesmente sair assim agora. Ele precisa encontrar uma maneira de sair naturalmente. De repente, Byung-ho-ki tem um lampejo de inspiração e pensa consigo mesmo que, se ele possui um veículo tão luxuoso, não tem absolutamente nenhum motivo para recusar. Ele então limpa a garganta suavemente e grita suavemente: acho que preciso urinar. Não. O que devo fazer? Sinto que estou prestes a me molhar. Então ele aponta o dedo em uma direção e diz: nossa, tem uma loja de conveniência ali esperando por mim. Já volto. Byung-ho já calculou que Han Jun-ki definitivamente irá parar o carro. Porque se Han Jun-ki não parar o carro, Byung-ho pode realmente urinar. Todo mundo tem a fantasia de fazer xixi no carro mais caro de outra pessoa, certo? Como Byung-ho previu, Han Jun-ki finalmente para o carro na entrada daquela loja de conveniência. Byung-ho salta rapidamente do carro, deixando para trás as palavras "já volto". Ele então corre para a loja de conveniência e se encontra com Ji-Hoo, que está esperando lá. Ji-Hoo pergunta a ele o que aconteceu. Byung-ho diz que quase morreu, mas esse não é o ponto agora. Imediatamente, ele entrega a Ji-Hoo o saco contendo do cabelo de Han Jun-ki, o instrui, pegue isso e vá imediatamente ao Serviço Forense Nacional. Em seguida, ele corre imediatamente até o caixa e pergunta ao dono se ele pode usar o banheiro. O proprietário fica atordoado por um momento e pergunta se precisa do banheiro masculino ou feminino. Byung-ho atende o banheiro masculino, é claro. Neste momento, um rugido furioso vem da entrada. Advogado, sei que você tá aqui, sai agora. Depois que Ji-Hoo vê claramente quem tá gritando, ele fica totalmente chocado. Byung-ho instantaneamente se decide. Ele deve dar uma olhada, mas precisa evitar ser descoberto por Han Jun-ki do lado de fora da porta. Então ele pergunta ao proprietário onde fica a porta dos fundos. Quando chegam ao escritório de advocacia, os dois parecem totalmente incrédulos, sem saber como sabiam sobre esse lugar. Aqueles que encontraram este lugar são na verdade Woo Tae-jik e Wang Chung-gil. Foram elas mesmas que pressionaram Ji-Hoo pelo pagamento da dívida naquele dia. A dupla se levanta, se aproxima e diz: encontrar caras como você é nossa especialidade. Então Woo Tae-jik diz para Ji-Hoo: fui diagnosticado como necessitando de 780 semanas de tratamento. Terei que ficar no hospital até minha festa de 60 anos. Onde está aquele seu advogado importante agora? Byung-ho não esperava não ser reconhecido, embora ele realmente queira matá-los. Se seu travesti for descoberto, isso causará muitos problemas. Neste momento, Woo Tae-jik já caminhou direto até Ji-Hoo. Ji-Hoo responde apressadamente: tio está muito ocupado, então ele não virá hoje. Mas Woo Tae-jik sorri. Não se preocupe, existe uma maneira super simples de fazer o advogado aparecer. No segundo seguinte, o rosto de Woo Tae-jik se aproxima do de Ji-Hoo. De repente, ele levanta a mão e diz cruelmente: só precisamos bater em você até a morte. Vendo esta cena, Byung-ho não tem escolha a não ser espancá-los até a morte e então fazê-los perder a memória. Neste momento, alguém agarra primeiro o pulso de Woo Tae-jik com firmeza, parando seu movimento. A pessoa que chegou é na verdade Han Jun-ki. Mas Woo Tae-jik parece não conhecer Han Jun-ki e pergunta se ele também é advogado. Byung-ho não esperava que esse cara chegasse neste exato momento e não está claro o que fazer agora. Ji-Hoo ao lado dele já está pasmo. Esta é a primeira vez que ele vê Han Jun-ki com seus próprios olhos. Neste momento, os olhos de Han Jun-ki se voltam para Byung-ho e ele pergunta: este é o banheiro? Byung-ho imediatamente parece envergonhado e explica: estava muito barulhento agora, então corri para dar uma olhada. Mas ele pensa consigo mesmo que parece que Han Jun-ki não sabe que este é seu escritório de advocacia. Ele deve tirá-lo daqui rapidamente. Han Jun-ki ajusta os óculos e fala: este é um estabelecimento comercial. Por favor, saia em silêncio agora ou chamarei a polícia alegando invasão ilegal. Porém, Woo Tae-jik diz com uma cara cheia de desdém: você é amigo daquele advogado bastardo? Então hoje morreremos todos juntos. Han Jun-ki avisa Woo Tae-jik com uma cara fria: de agora em diante, não o provoque mais. Mas Woo Tae-jik é indiferente, provocando Han Jun-ki. O que ele pode fazer a respeito? Antes mesmo de as palavras terminarem, o punho de Han Jun-ki já estava indo direto para a área abaixo do queixo de Woo Tae-jik. Em um instante, ele dá vários socos consecutivos em Woo Tae-jik. Em pouco tempo, Woo Tae-jik cai pesadamente no chão. Han Jun-ki pisa nele com o pé e diz friamente: vou descobrir todas as suas informações pessoais, onde você mora, com quem mora e com quem está conectado. Todos os crimes que você cometeu cairão em minhas mãos, sem perder um único detalhe. Neste momento, Byung-ho de repente arregalou os olhos, porque o que Han Jun-ki está segurando na mão é na verdade a placa de identificação do seu escritório. Byung-ho só pode orar em seu coração para que Han Jun-ki destrua esta placa de identificação com este golpe. Caso contrário, Han Jun-ki saberá através desta placa de identificação que este é seu escritório de advocacia. No entanto, as coisas não correm como esperado. O olhar de Han Jun-ki varre a placa de identificação e avista o nome de Byung-ho nela. Depois disso, Han Jun-ki permite que Hwang Cheong-gil e Woo Tae-jik escapem. Ele não esperava que as coisas fossem uma coincidência. Imediatamente, Han Jun-ki fala: parece que o nosso advogado Byung-ho trabalha num lugar que nunca vê a luz do dia. Já que estou aqui, deveria pelo menos ver o rosto dele uma vez. Ele perguntou a Ji-Hoo: você pode me ajudar a ligar para Byung-ho agora? Ji-Hoo desvia. Acho que ele definitivamente não tem tempo para atender o telefone agora. Mas neste momento, Han Jun-ki de repente agarra a mão de Ji-Hoo. Ele disse se Byung-ho atende o telefone agora ou não. Saberemos quando ligarmos. Ligue para ele agora na minha frente. Ji-Hoo não está claro sobre seu propósito, mas ligar para o tio agora exporia tudo. Neste momento, Han Jun-ki disse desamparado: parece que fiz um pedido irracional. Antes
Antes que Ji-ho possa reagir, ele estende a mão diretamente e arranca o telefone da mão de Ji-ho. Ji-ho corre apressadamente para pegar o telefone, mas ele também deixa claro em seu coração que não tem absolutamente nenhuma capacidade de retirar nada das mãos de Han Jun-ki. Neste momento, Han Jun-ki já discou o número de Byung-ho-ki. Se isso continuar, o telefone do tio com certeza tocará. Ele deve parar Han Jun-ki. Mas neste momento, o telefone emite a mensagem de que o cliente está em outra ligação. Ji-ho instintivamente se vira para olhar para o tio. Acontece que Byung-ho-ki já estava preparado quando Han Jun-ki ligou para ele. Se ele discar para o telefone de Ji-ho ao mesmo tempo, a chamada não será completada, então seu telefone não tocará. Vendo que a ligação não pode ser completada, Han Jun-ki não tem escolha a não ser desistir e devolver o telefone para Ji-ho. Mas assim que Ji-ho se vira para sair, Han Jun-ki estende a mão e pressiona seu ombro para impedi-lo de dizer "espere um momento, aluno". Não nos conhecemos antes? O coração de Ji-ho afunda de repente. Eles se conheceram por causa de seu pai. Embora Han Jun-ki não possa reconhecê-lo agora, se ele o descobrir no escritório de advocacia do tio, o tio estará em perigo. Neste momento, Byung-ho-ki também não pode deixar de cerrar o punho. Ele rapidamente dá um passo à frente, entrelaçando seu braço com o de Han Jun-ki e diz: "Seu rosto é muito comum agora. Toda a turma tem uma cara assim. Vamos sair rapidamente? Quero aparecer na TV em breve." Mas Han Jun-ki de repente se livra da mão de Byung-ho-ki. Então ele pega a jaqueta de Ji-ho. Ji-ho grita para ele soltá-lo ou ele irá denunciá-lo. Mas Han Jun-ki de repente aproxima seu rosto do de Ji-ho e fala: "Até quando você vai continuar fingindo que não sabe? Kim Ji-ho." Neste momento, Han Jun-ki o interroga friamente: "Por que você está no escritório de Byung-ho-ki?" Afinal, Byung-ho-ki é o advogado de defesa de Cho-ji-chan. Mas no segundo seguinte, uma sirene estridente soa do lado de fora. Depois de ouvir com atenção, Han Jun-ki diz que o som está muito próximo e deve estar vindo por aqui, mas a polícia não viria sem um relatório. Tudo isso foi naturalmente o resultado de Byung-ho-ki ter chamado secretamente a polícia mais cedo, quando teve a oportunidade. Byung-ho-ki puxa o braço para sair, seu tom cheio de pânico dizendo com urgência: "Alguém deve ter nos denunciado. Estou com tanto medo. Vamos sair daqui rapidamente." Se eles não saírem rapidamente e forem parados pela polícia para verificar a identidade, Byung-ho-ki será liquidado na hora. Han Jun-ki naturalmente não é exceção. Então ele acompanha Byung-ho-ki, dizendo que vai embora porque tem outro compromisso hoje. De repente, Han Jun-ki para e diz: "Assim que vi Kim Ji-ho, tive uma ótima ideia. Há algo em que tenho sido muito bom desde meu tempo na América. Não demorará muito para eu reunir sua família." Depois disso, Han Jun-ki leva Byung-ho-ki de volta à fábrica moribunda. Ao longo do caminho, a mente de Byung-ho-ki está um caos. Ele sente que tudo o que aconteceu foi terrível demais, e a mente de Han Jun-ki funciona rápido demais. Se isso continuar, seu disfarce perfeito será exposto mais cedo ou mais tarde. Ele deve mudar o plano. Em pouco tempo, Byung-ho-ki retorna ao quarto de Crystal. Ele deve pegar Crystal e sair rapidamente. Crystal é acordada pelo som da porta se abrindo e pergunta para onde ele foi. Byung-ho-ki explica que acabou de sair para passear com o chefe. Depois que Byung-ho-ki vai para a cama de Crystal, Crystal continua dando tapinhas nas costas dele com raiva, muito preocupada em seu coração por ele ter sido intimidado por alguém. De repente, Crystal para de dar tapinhas e fica completamente imóvel. Byung-ho-ki volta confuso e pergunta o que há de errado. Ele vê Crystal falar baixinho: "Por favor, você deve ter cuidado." Ele ainda não sabe o quão perigoso é esse lugar, mas Byung-ho-ki pergunta a ela: "Se esse lugar é realmente tão perigoso, por que você não vai embora?" Crystal gagueja instantaneamente, sem saber como explicar para ele. Vendo isso, Byung-ho-ki estende a mão e aperta a mão de Crystal com força, dizendo sério: "Vamos lá fora juntos. Eu vou ajudá-lo a escapar. Precisamos sair naturalmente." Byung-ho-ki não esperava que essa tática realmente funcionasse. Mas se isso continuar, ser descoberto será apenas uma questão de tempo. Quem diria que Crystal gritaria de repente: "Você vai morrer. Solte minha mão." Ela treme toda e diz trêmula: "Se tentarmos escapar, nós dois morreremos." Byung-ho-ki pergunta cuidadosamente o que exatamente está acontecendo. Crystal parece relembrar lembranças dolorosas e aos poucos diz: "Antes, um empresário e um streamer se conheceram aqui, se apaixonaram e decidiram fugir, mas foram pegos na hora. Eles ameaçaram aquela garota, espancaram o namorado dela com um bastão cravejado de pregos e registraram todo o processo. Eles até forçaram a menina a tirar todas as roupas. Naquela época, Crystal ainda era uma recém-chegada e recebeu ordens deles para limpar o sangue do chão. No momento em que ela estava ajoelhada no chão, tremendo de medo, um homem de repente agarrou-a com força por trás e ameaçou-a de que se ela não quisesse acabar como seu antecessor, ela deveria se comportar. Mais tarde, Crystal soube que a mulher acabou sendo vendida em algum lugar por eles. Esta é a verdade sobre este lugar. Depois de ouvir, o rosto de Byung-ho-ki escurece e ele diz friamente: "Todos deveriam ser castrados coletivamente." Mas Crystal rapidamente ajusta suas emoções e o conforta com um sorriso. "Estou bem aqui. Depois de ficar aqui por muito tempo, o mundo exterior parece estranho. Estou realmente bem, então você deveria sair primeiro, Joren." Então Crystal pega algo e entrega para Byung-ho-ki, dizendo baixinho: "Pegue isso antes de ir. Esta é a minha coisa mais preciosa." Quando quero dar a você, Byung-ho-ki fica totalmente chocado com o bem mais precioso que Crystal confia a ele, porque este é na verdade o cartão de identificação de Crystal. A pessoa na carteira de identidade parece uma pessoa completamente diferente do Crystal diante de seus olhos. Crystal diz que esta é ela de verdade. Ela viverá para sempre como Crystal, mas pelo menos para Byung-ho-ki, ela quer ser lembrada como ela mesma. De repente o telefone de Crystal acende. Na verdade é uma ligação de Han Jun-ki. Depois que Crystal atende a chamada, Han Jun-ki diz que é um assunto urgente em relação ao streaming e diz a ela e Hyorin para irem para a área de streaming C imediatamente. Quando eles chegam ao local, Han Jun-ki mencionou:
Byung-Hok protege Crystal atrás de si e pergunta a Han Jun-ki o que há de tão urgente que você quer dizer. Você planejou alguma surpresa incrível? Byung-Hok não está claro qual esquema esse bastardo está tramando. Ele já foi exposto? Neste momento, Han Jun-ki diz a Byung-Hok: você tem que começar a trabalhar imediatamente a partir de amanhã, então vamos configurar a sala de streaming primeiro. Entre. Imediatamente, eles entram em uma sala de streaming totalmente decorada de acordo com o layout de um vagão de trem. Byung-Hok diz brincando: que tipo de quarto é esse? O propósito de construí-lo parece um pouco suspeito. De repente, ele sente que algo está errado. Apenas uma entrada aqui e ela fica logo atrás de Han Jun-ki. Neste momento, a voz insistente de Han Jun-ki veio de trás. Então ele diz: Kyorin cresceu em uma família amorosa no momento em que Byung-Hok muda. Na verdade, ele vê Han Jun-ki segurando uma arma apontada para ele, perguntando-lhe com uma cara cheia de loucura: você não sabe disso? Você sabe quais são as regras aqui? O principal critério para selecionar streamers é que eles não devem ter família. Se algo acontecer, as consequências serão muito difíceis de limpar. Acontece que quando Han Jun-ki perguntou deliberadamente a Byung-Hok sobre sua situação familiar anteriormente, foi para testar sua identidade. Mesmo assim, Shodu-chan ainda escolheu Yu. Deve haver algum segredo indescritível. Crystal ao lado deles grita ansiosamente para Hyorin correr rapidamente, que ela cuidará disso. Ao ouvir as palavras de Crystal, Han Jun-ki zomba: sério? No segundo seguinte, ele arranca a peruca de Byung-Hok e grita o nome de Byung-Hok. Crystal fica totalmente chocada com esta cena. Han Jun-ki pergunta curioso: o cliente de Byung-Hok é aquele criminoso Chodu-chan, certo? Então me diga, por que Kim Ji-Woo, membro da família da vítima, estaria naquele escritório? Isso é muito suspeito, porém já pensei em uma hipótese. E se ele atendesse casos tanto do lado do suspeito quanto do lado da vítima simultaneamente? Crystal diz o nome Byung-Hok pensativamente. Ela parece ter ouvido isso em algum lugar. No segundo seguinte, ela finalmente se lembra. Acontece que Hyorin é na verdade a pessoa que teve um encontro de um dia com ela antes. Han Jun-ki diz para Crystal: uma pessoa chamada Byung-Hok se aproximou de você desde o início apenas para usá-la. Ele tem enganado você do começo ao fim. Ele cuidadosamente persuadiu você apenas para conseguir o que queria. Depois disso, ele irá abandonar você. Tal, estou errado, Sr. Byung-Hok, mas Byung-Hok permaneceu em silêncio o tempo todo. Han Jun-ki diz com uma expressão brincalhona: posso te ajudar. Então ele entrega a arma para Crystal e diz para ela relaxar. A pessoa em quem você confiava esfaqueou pelas costas. Vamos nos vingar desse humano imundo, mas Crystal ainda não consegue acreditar que Byung-Hok seria esse tipo de pessoa. Ela não pode aceitar que tudo o que ela compartilhou com Hyorin o tempo todo foram mentiras cuidadosamente fabricadas, e ele se atreveu a enganá-la e usá-la. Não deve ser verdade. Esse tipo de coisa não deveria acontecer. Os olhos de Crystal estão cheios de desespero. Por que esse tipo de coisa sempre acontece comigo? O que exatamente eu fiz de errado? Ela vira a cabeça para olhar para Byung-Hok e diz: me diga que isso não é verdade. Kyorin, por favor. As coisas não são assim, certo? Byung-Hok diz muito sério: sinto muito, eu enganei você, Crystal. Abordar você desde o início foi para obter informações. Crystal grita de repente: faça-o parar de falar. Mas Byung-Hok ainda continua: assim que eu conseguir o que preciso, Crystal grita novamente: pare de falar. De repente ela levanta a arma e aponta para Byung-Hok. Eu vou te matar. Han Jun-ki incita Crystal com uma cara cheia de loucura: atire agora. Foi ele quem brincou com você. Crystal fecha os olhos com força. Ela não quer mais ser vítima, não quer mais viver sendo usada. De agora em diante, ela quer viver para si mesma. Mas assim que ela puxa o gatilho, ela descobre que não há balas na arma. Han Jun-ki diz como se esperasse isso. Resposta errada. Eu sabia que se fosse você definitivamente usaria. Você não percebeu que a revista já estava vazia? Enquanto fala, Han Jun-ki arranca a arma da mão de Crystal. Ele carrega um novo carregador na arma e pragueja: vadia estúpida. Por isso que sua vida sempre foi assim. Somente aqueles que conseguem julgar com precisão quando atacar e quando se esquivar não morrerão. Imediatamente depois, Han Jun-ki aponta a arma para Crystal, mas assim que 2 tiros soam, Byung-Hok se joga na frente de Crystal sem hesitar, bloqueando as balas para ela. Vendo esta cena, Hyun Jun-ki diz que está realmente enlouquecendo. Ele pergunta a Byung-Hok por que de repente ele começou a bancar o herói, seja por amizade ou por desejo. Por que você está tão ansioso para morrer? De qualquer forma, é apenas uma questão de ordem. De repente, Byung-Hok diz: Glock 19. Han Jin-ki olha para ele com uma expressão confusa. Byung-Hok calmamente coloca o dedo indicador no cano da arma e continua: o peso vazio de uma Glock 19 é de aproximadamente 600 gramas, e ela usa cartuchos Parabellum de 9 mm, cada um pesando cerca de 7.000 gramas. Uma revista vazia pesa aproximadamente 80 gramas. Então esta arma pesa atualmente 680 gramas, o que significa que o carregador está vazio? Han Jun-ki pergunta incrédulo. Como você sabia? Mas Byung-Hok pressiona a cabeça contra o cano da arma e diz: Han Justice, você não consegue sentir? No segundo seguinte, Byung-Hok se apoia em uma mão e chuta a arma da mão de Han Jun-ki com um chute rápido. Depois de se estabilizar, Byung-Hok continua: agora é hora do meu Jun-ki levar uma surra. Mas Han Jun-ki não fica nem um pouco perturbado e diz com firmeza: Byung-Hok, admito que você é um advogado bastante competente. Durante esta investigação você realmente me fez suar bastante. Byung-Hok finge estar intrigado superficialmente e diz: que estranho. Não importa o quão gentilmente você fale, não espere apanhar menos. Mas ele sabe claramente em seu coração que as balas agora penetraram em seu braço e ombro. Se isso continuar, ele morrerá devido à perda excessiva de sangue. Ele deve derrubar Han Jun-ki rapidamente e depois partir com Crystal. Neste momento, vários passos soam cada vez mais perto.
Byung-ki diz em voz baixa: este lugar realmente oferece hospitalidade completa aos hóspedes. Logo atrás de Han Jun-ki está uma multidão de bandidos segurando facas e porretes. Jun-ki fala: descanse um pouco antes de sair, já cavamos uma cova para você. Byung-ho-ki agora deve atuar de forma muito dura, mas isso não é fácil. Felizmente, ele evitou as artérias antes, mas com uma perda de sangue tão grave, ele consegue aguentar no máximo 10 minutos. Imediatamente, Byung-ho-ki se senta em um assento próximo, fazendo um curativo no ferimento enquanto conversa. Em Justice, eu realmente quero saber por que o desempenho das armas está tão ruim recentemente. São armas de brinquedo? Minha próstata nem sequer vacilou. Han Jun-ki diz a ele para pelo menos enxugar o suor antes de agir com calma. Então ele pergunta a Byung-ho-ki onde você escondeu as evidências daquele atropelamento. Byung-ho-ki diz que não sabe. Talvez a evidência também tenha cometido um atropelamento. Han Jun-ki diz com indiferença: não importa. Se você não quer conversar, então não fale. Esse caso acabará por afundar de qualquer maneira. Você é um advogado, então você sabe disso muito bem, certo? Quando a pessoa que detém a prova desaparece, a prova perde o sentido. Byung-ho sabe muito bem que escapar de tanta gente é quase impossível. Crystal ainda está lá fora agora. Ele deve pensar em uma maneira. No segundo seguinte, um lampejo de inspiração atinge a mente de Byung-ho, e um plano de fuga completo já foi formado. Imediatamente, ele ri. Desculpe, mas não estou disposto a simplesmente deitar em um caixão como este. Minha vida deveria ter pelo menos um apartamento de 84 metros quadrados. Enquanto ele fala, Byung-ho de repente arranca uma alça e rapidamente a joga fora. Inesperadamente, seu alvo é na verdade o interruptor principal da caixa elétrica. No segundo seguinte, todo o vagão mergulha na escuridão completa. Um homem diz a todos para ficarem quietos e esperarem, já que aquele cara não consegue ver nenhum dos dois. Neste momento, Byung-ho de repente enfia 2 dedos diretamente nos olhos daquele homem, dizendo que ele pode ver. O homem imediatamente cobre os olhos de dor, sem entender como Byung-ho consegue enxergar, como conseguiu atingir apenas os olhos. Outro homem sorri. Estou neste negócio há 10 anos. Não sei o que você fez, mas também tenho meus próprios métodos. Imediatamente, ele começa a gritar. De agora em diante, me escute com atenção. Chang-ji, Dae-gil, Jang-won, fiquem quietos e peguem seus telefones para ligar as lanternas. Esse cara não conhece esses nomes, então não pode atacar. Enquanto fala, ele se atrapalha para pegar seu próprio telefone enquanto zomba e repete. Esta é a era da alta tecnologia do século XXI. Byung-ho pragueja com os dentes cerrados, maldito bastardo realmente ousando usar seu cérebro. Mas de repente ele muda de tom e ri. Você sabe disso? No segundo seguinte, 2 bandidos são derrubados sucessivamente por Byung-ho. Imediatamente depois, outro bandido é jogado com força no chão. O homem original estremeceu instantaneamente, sem entender como Byung-ho pode se esquivar de tudo na escuridão enquanto ataca com precisão. Como ele consegue atacar com precisão apenas pontos vitais. De repente ele percebe que parece ter ouvido falar disso em algum lugar, mesmo em lugares escuros como se possuísse visão, sendo capaz de ver e perceber todas as coisas. O que o homem pensa é no superpoder da ecolocalização. Ele diz com uma expressão chocada, como aquele bastardo poderia ter tal habilidade. Byung-ho está totalmente sem palavras com ele. Esses bandidos sempre fantasiam sobre coisas estranhas. Ele então sorri e diz: nosso amigo gangster, que horas são agora? Esta é a era da alta tecnologia do século XXI. Todos esses fones de ouvido VR recentes vêm equipados com funções de câmera infravermelha. Em outras palavras, aos meus olhos agora, seus rostos ferozes e cruéis são mais brilhantes que o seu futuro. Em seguida é a sua vez de levar uma surra. Logo, todos os bandidos no vagão são espancados por Byung-ho. Byung-ho diz calmamente: agora é a vez do nosso Jin-ki. Você tá se fingindo de morto aqui como um cadáver, eu também posso ver isso. Depois de falar, Byung-ho começa a procurar a voz de Han Jun-ki. De repente ele sente que algo está errado. Han Jun-ki parece estar espirrando água, mas rapidamente descobre que não é água. É gasolina. Byung-ho amaldiçoa silenciosamente em seu coração esse bastardo louco. Não muito tempo atrás, Crystal perguntou a ele: você já ouviu falar em busca de sensações? Ela explicou a Byung-ho que este é um termo psicológico, a tendência de buscar estímulos intensos. Por exemplo, escaladores livres que gostam de escalar arranha-céus com as próprias mãos. Byung-ho não entende esse comportamento e diz: eles têm 2 vidas ou o quê? Eles querem tanto morrer? Mas Crystal diz que é o oposto. Eles fazem isso para sobreviver. Para pessoas que buscam sensações excessivamente, a dopamina não é produzida. Então coisas que parecem perigosas para as pessoas comuns, para elas, fazem com que se sintam vivas. Os humanos não podem viver sem dopamina. O mais assustador é que, a menos que arrisquem as suas vidas, a dopamina não será produzida. Byung-ho pergunta confuso a Crystal: por que trazer isso à tona de repente? Isso não tem nada a ver conosco, certo? Mas Crystal diz a ele com uma cara cheia de medo que o nível de busca de sensações de boss atingiu um nível inavaliável. Neste momento, Byung-ho rapidamente diz a Han Jun-ki para esperar, para que eles possam conversar corretamente. Han Jun-ki zomba, seu bando de idiotas. Enquanto fala, ele bate com a ponta dos dedos e acende o isqueiro. Se tiver muito escuro, basta acender uma fogueira, certo? De repente, ele joga o isqueiro para o alto. Byung-ho vê essa cena e xinga com os dentes cerrados, estilo lunático. No segundo seguinte, a gasolina explode com um estrondo, e todo o vagão é instantaneamente envolvido pelas chamas. Crystal lá fora sente que algo está errado e bate freneticamente na porta. Ela não sabe como deveria retribuir a essa pessoa que salvou sua vida. Nesse momento, os bandidos dentro da sala também estão em pânico. Nesse ritmo, todos morrerão. Byung-ho não tem uma boa maneira de escapar daqui agora. Ele só pode gritar com Han Jun-ki: Han Justice, o que exatamente você está fazendo? Você é um promotor do país K.
Por que você tá tentando destruir a torre que construiu cuidadosamente? Depois de ouvir isso, Han Joon-ki fala com uma expressão de alegria no rosto. Certa vez quis viver uma nova vida do zero e trabalhei duro e loucamente. Por mais esforço que eu coloquei, consegui esse resultado. Por mais caro que fosse o vinho, por mais encantadora que fosse a mulher, nada poderia satisfazer os meus desejos. A captura de criminosos cruéis poderia satisfazer esses desejos? Na verdade, muito antes, Han Jin-ki já havia tratado de outro caso envolvendo Sho Do-chan. Naquela época, Sho Do-chan não cooperou muito com os questionamentos. Afinal, não existe pena de morte no país K, então bandidos como ele ousam ser tão inescrupulosos. E Han Jun-ki tem métodos difíceis para abrir a boca dos criminosos. Diante do comportamento arrogante de Cho Do-chan, Han Jun-ki naturalmente recorreu diretamente à tortura. Depois de terminar, ele disse diretamente que foi a automutilação de Cho Do-chan. Esta foi precisamente a raiz da razão pela qual Cho Do-chan mais tarde temeria tanto Han Jin-ki. No entanto, Han Jin-ki não sentiu nenhum estímulo com esse tipo de vida e não entendeu o que deu errado. Depois de alguma contemplação, ele finalmente encontrou a resposta. Neste momento, Han Jin-ki cai completamente na loucura. Ele agarra o próprio pescoço com força. Somente viver no fio de uma faca pode fazê-lo produzir dopamina, pode fazê-lo realmente sentir que ainda está vivo. Então ele zomba. Desde a primeira vez que te vi, senti que éramos o mesmo tipo de pessoa. Como se eu tivesse conhecido um irmão, meu humor de repente ficou muito animado. Então hoje aqui mesmo apenas um de nós pode sobreviver.